Vamos que vamos, meus amigos, começando mais um Adepate Podcast, episódio 41. E hoje é sobre negócios, empreendedorismo, por isso que eu tô do lado do meu amigo, na qual eu tenho uma admiração incrível, Fernando Gaal, o grande Gaal. Obrigado pela introdução, Felipe. Hoje a gente trouxe João Torre, um amigo meu, que eu conheci no G4 Clube. E a gente tem a honra aqui de ouvir a história dele, de aprender um pouco. O podcast é só uma desculpa que a gente fala que é para ensinar os outros, mas na verdade é para a gente aprender, né? E o João é fundador da SI Investimentos, Soluções de Investimentos, SI Consórcios. E seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Sempre muito feliz de compartilhar aí história, conhecimento. Eu sempre falo que ninguém é grande demais que não pode aprender e nem pequeno demais que não pode ensinar. Então, eu também sou um apaixonado dessas trocas aqui que eu acabo aprendendo muito. Então, estou à disposição. Espero que ajude quem estiver ouvindo a gente. Sensacional. Já vou começar aqui com uma pergunta, João, agradecendo a tua presença. Onde você aprendeu gestão, empreendedorismo, cuidar de um negócio? Cara, tive que aprender na vida e na luta, né? Eu acho que se você quiser crescer profissionalmente, um pouquinho que a gente estava falando antes de começar o podcast é isso. Você tem que aprender que você vai ter que trazer pessoas e entender de gestão. Mas demorei para aprender isso. Sempre quis ser vendedor, né? Não venho de família empreendedora, venho de uma família super humilde, totalmente do zero. E meu pai sempre foi vendedor, minha mãe já foi vendedora também, depois virou costureira. Então, assim, a maioria dos meninos tem o pai como ídolo ali, e a gente era de uma cidade pequena. E aí, o pessoal entrava, era uma loja de eletrodomésticos, o pessoal entrava na loja, tinha 10 vendedores, todo mundo falava, eu quero comprar com o Torres. O cara já entrava falando que quero comprar com o Torres. Eu achava isso fantástico. Eu era novinho, falei, caramba, eu quero ser igual ao meu pai, o cara é querido, né? O cara é querido na cidade inteira, como é que eu posso ser assim? Então, referência. Total, então eu sempre quis ser vendedor. E aí, quando terminou, por mais que a gente vinha de uma família humilde, minha mãe nunca deixou eu trabalhar antes de terminar o colégio, né? Então, quando terminou o terceiro ano, já saí distribuindo currículo igual um louco. Uma coisa que eu falo também, assim, um lado bom da minha história é que eu nunca escolhi emprego, sempre confiei no meu potencial, então eu falei assim, vou distribuir currículo. Primeiro que pegar, que aparecer, eu já vou pegar. Eu só quero trabalhar, quero parar de ficar dependente dos meus pais. E aí comecei como auxiliar de almoxarifado, mas era num shopping. E aí o shopping tem as lojas de roupa, e tinha as lojas de roupa que era meu sonho comprar aquelas roupas. Imagina trabalhar e ser vendedor delas. Então, quando eu entrei, eu pegava a bicicleta cargueira, né, colocava caixa de livros para levar de uma livraria para outra do shopping, ou caía corrente na rua, trocava essas lâmpadas, varria, fechava o shopping, eram essas coisas que eu fazia. Auxiliar de almoxarifado chama faz tudo, né, na verdade. E aí só que eu comecei a comprar as roupas nessas lojas, porque era meu primeiro salarinho, meu primeiro dinheiro, e já comecei a falar pro pessoal, falei, tinha uma vaga de vendedor, quero trabalhar de vendedor, quero trabalhar de vendedor. E pouco tempo, assim, de 3 a 6 meses mais ou menos, que eu saí do almoxarifado, fui para um estoque de uma loja, como estoquista, numa loja de roupa. Falei, pode ser estoquista que uma hora eu vou virar vendedor. 6 meses de toda essa história eu já tava como vendedor. E aí eu comecei a me destacar como vendedor, com 19 anos virei gerente de loja de shopping. Aí depois parei por conta de coisas da minha história da vida que a gente pode entrar. Descobri que ia ser pai, comecei a cantar na noite. Eu falei, quero viver só da noite, não quero mais trabalhar. Tem umas coisas que acontecem nessa fase. Tinha 19 anos, cara. Eu ia ser pai com 19 anos. Então assim, deu um tilt ali na cabeça. Mas, dentro de tudo isso, continuei ali focado em vendas. Depois fui trabalhar com vendas autônoma. E aí fui para o mundo dos consórcios, que a gente está já há 13 anos de experiência nesse mundo. E há 5 anos apenas, toda essa história de 13 anos, e 5 anos que eu comecei a ter colaboradores. Então hoje a gente tem mais de 30 colaboradores e no nosso segmento, no nosso ramo aqui no Brasil, hoje a gente é um dos maiores escritórios do Brasil, né, em número de faturamento, de vendas. Então foi uma longa trajetória até chegar nisso. Em cada passo foi construindo uma forma de aprender sobre negócios, né? Total. E como que foi no começo? Como que você começou a vender? Foi com consórcio? Começou na loja e como que foi essa transição para esse mundo do investimento? Tá. Cara, foi loja de roupa. Da loja de roupa eu fui para TIM, telefonia externa. Daí eu vi que essa venda externa, uma venda mais pro empresário, dá mais dinheiro do que ficar numa loja, CLT, esperando ali alguém passar para comprar, vamos dizer. Antigamente era isso, não tinha internet ainda, né? Não tinha celular ainda, então tinha que esperar alguém passar realmente. Eu fazia muito até já naquela época... Esperar sua vez? Exato, vez da porta que vai rodando. Mas já naquela época eu mandava condicional, que falava, né? Então eu pegava a roupa, mandava na casa dos meus amigos. Falei, cara, deixa aí uns 2, 3 dias, depois eu vou buscar.
que é condicionar, cara, não, vendia muito nesse formato. E aí fui pra TIM Telefonia, era CLT também, não era ainda PJ, mas, pô, ali foi quando eu ganhei mais dinheiro de verdade. Tem uma história legal, que eu não tinha carro, ele só contratava quem tinha carro ou moto. Aí eu já tinha pedido pra sair do outro emprego, que era no shopping, pra trabalhar ali. Deu. Falei pro cara, pô, você tem que me contratar porque eu já pedi as contas do outro. Se vira. Aí o cara falou assim, pô, vou fazer uma aposta então. Se no primeiro mês, trabalhando na pé, você vender X, você vai ganhar X valor que dá pra comprar uma bis. Se você conseguir, a gente continua. Falei, fechado. Cara, fui o terceiro melhor do mês no escritório, no meu primeiro mês. Cortei Maringá inteiro, era Maringá no Paraná, a pé, sola de sapato, não tinha dinheiro pra pegar ônibus circular, voltava pra casa quase chorando. Falei, caramba, cara, tem que dar certo isso. Fiquei em terceiro lugar, ganhei o dinheiro, comprei a bis. Depois que eu comprei a bis, eu achei que eu era o melhor vendedor do mundo, que não precisava mais visitar ninguém, que as vendas iam cair no meu colo. Pô, parei de vender e foi a história que eu contei. E eu chegar na TIM e falar, cadê o Torre? Não, cadê o Torre? Achei que ia ser isso, entendeu? Que é o que a gente fala muito no escritório hoje, né, meu pessoal, né? Pô, você tem um mês bom, o outro mês você vai acomodar. Você tem que lutar com a sua mente. Não adianta, você vai achar que você é o melhor, que agora os clientes te conhecem, que todo mundo vai te ligar. Não existe isso, cara. É coisa da nossa cabeça. E durante toda a minha vida eu tive que confrontar com isso. Mês bom, no outro mês você tem que falar, não, esquece mês bom, vamos pra cima. E aí foi a história que eu descobri que eu ia ser pai com 19, tava na TIM. Eu já cantava na noite, sempre cantei na noite, desde quando eu saí do... Cantava o quê? Cara, tinha um grupo de pagode. Pagode é bom, pô. Tinha um grupo de pagode. Comecei no sertanejo no colégio, mas saí do colégio já com esse grupo de pagode. Fiquem até o final que nós vamos ter... Fazer um som. Um somzinho aqui, um pagode, vamos que vamos. Eu gosto de pagode. Eu amo. Gaal não tem cara de gosto de pagode. Eu gosto, pô. Gosta? Então O Gaal é bem eclético. Gaal vai sambar aqui hoje. Em cima da mesa. Não, brincadeira. A mesa tem história, vamos preservar a história da mesa. E aí eu sempre conciliei as duas coisas, né? Trabalhar e cantar. Daí quando eu descobri que ia ser pai, tudo, eu acho que a música acabou virando uma fuga, né? Porque na noite, eu tinha 19 anos, 20 anos, então além de cantar na noite, lógico que eu bebia, flertava, vivia a noite realmente, então era uma fuga pra mim. Falei, cara, vou viver só disso. Fiquei 2 anos, praticamente, vivendo só da... Não chegou a dar 2 anos. 1 ano, assim, vivendo da música. Aí meu sócio, que tá comigo até hoje, Gustavo, ele, o primeiro trabalho, ele é mais novo que eu, 2 anos. Ele conseguiu do 17 pro 18, o primeiro trabalho dele foi com consórcio. E aí, quando eu falei, fiquei 1 ano assim na música, aí arrumei uma namorada, que ela falou pra mim, pô, você tem que ter um trabalho, você já tem uma filha, você tem que fazer faculdade, né? Começou a dar uma centrada ali no moleque novo. Cheio de gás. Exato, pô, sempre fui pilhado. Aí a gente era amigo desde a época do colégio, esse meu sócio. Aí eu falei pros meus amigos, na roda de amigo, falei, cara, vou voltar pro mercado de trabalho, né? Preciso voltar e tudo mais. Aí ele, cara, se quiser trabalhar com a gente lá no escritório, ele era CLT, né? Era de um outro escritório. Lá eles contratam, tipo assim, roda muito, né? A rotatividade é alta, só você chegar lá com o seu perfil, com certeza os caras contratam. E aí ele começou, cara. Começamos trabalhando pro escritório de outras pessoas, então até... Isso é uma coisa boa também, que eu sempre... Passou uma fase, aprendeu. Que eu sempre recomendo, porque aí você vai testar, aprender, errar com o dinheiro dos outros, não com o seu, né? Então isso é muito importante. Foi quanto tempo como... Não deu 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos. Mas ó, até isso é importante. No nosso público, né? Estamos aqui na ADEPAT, comunidade de patologia das construções. Acaba tendo muitos novos profissionais que já vêm no empreendedorismo até uma forma de oportunidade. Porque na nossa área, engenharia, arquitetura, algo desse tipo, não tem tanta oportunidade menor de serviço. Como talvez pode ser um vendedor, no sentido de, vamos pra cima, venha cá, você vai ganhar pela venda. Na engenharia, normalmente, já tem que ter um projeto estabelecido, já tem que ter uma engenharia estabelecida, uma obra estabelecida. Então é mais complicado isso, tanto é que acabou se formando muitos e começou a não se ter as oportunidades em projeto, em obra, naquelas construções, naqueles empregos tradicionais. E eu lembro quando na fase de pensar em profissões... Quem cursava lá odonto já sonhava em depois ter o seu consultório, né? Tinha um sonho, era montei um consultório. Sim. Quem cursa direito já é normal empreender, trabalhar ali, ter o seu escritório, já atender os seus clientes, algo do tipo. E a engenharia não, a gente normalmente, engenharia e arquitetura tá ligado a uma construtora, a uma grande empresa de projeto. E não aconteceu, não rolou. E esses profissionais não ficaram com as oportunidades, né? E a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, trouxe essa oportunidade de empreendedorismo, de você montar a tua marca, de você ser um autônomo.
aprender as técnicas de inspeção, de laudo técnico, de perícia judicial. Hoje, um engenheiro, em alguns casos, já recém-formado, o arquiteto pode se cadastrar no Tribunal de Justiça e o juiz já pode nomear como um perito judicial. Claro que não é tão fácil assim, mas pode. Ou seja, criou essa oportunidade do empreendedorismo. Aí veio os cursos online, as oportunidades, alguém te ensina a ganhar dinheiro, a faturar, a viver dessa profissão com valores maiores do que as pseudos oportunidades que o mercado dava. Enfim, com isso, há muitos jovens que já entram, talvez, e aí pode ser até um erro meu, mas talvez precocemente já buscam o empreendedorismo empresarial. Sim. Porque você pode ser um empreendedor isso que trabalhando por 2 anos para outro alguém. escritório, Total. criar uma fase, aprender. Eu queria que você falasse mais disso. Sim. Você tem lá uma oportunidade, eu posso montar aqui meu CNPJ e vender o meu serviço, ou eu posso me ligar a um escritório que já está fazendo isso e por algum período ser um empreendedor, mas aprender ali, viver ali e depois eu planejar a minha história como empresário? Com certeza. Se eu voltasse atrás, eu faria isso. Eu acho que, por mais que eu comecei no mercado de consórcio trabalhando para alguém, foi muito pouco tempo, o tempo que eu fiquei e já saí para montar a minha, foi muito pouco. E a pessoa que eu escolhi, o escritório que a gente escolheu na época não era referência. Não aprendemos praticamente nada. Que então, é importante, a gente falou um pouquinho de mentores aqui antes, né? Não eram bons mentores, não eram de boa índole, né? Então, tudo isso, então assim, não foi... Até por isso que a gente acabou saindo rápido e já quis montar a nossa própria. Mas, como a gente também não tinha essa experiência empreendedora dentro de casa, né? Nem eu, nem o Gustavo, então a gente não teve referência. Não tinha internet ainda, não tinha conhecimento, a gente não era de ler livro. Cara, a gente era totalmente... execução. A turma do fundão, aquele cara conhecido do colégio, que é amigo de todo mundo. Então, assim... Total perfil para ser vendedor, para ser esse cara desenvolvido. Agora, para as outras histórias de saber o que fazer, não tinha. Então, hoje, se eu fosse voltar para trás, com certeza eu recomendaria, com a cabeça que eu tenho hoje, cara, buscar as empresas que são referência, entrar nessas empresas, me destacar nelas. Eu falo para todos os nossos colaboradores que eles são empreendedores. Teve uma época da minha vida que, quando eu morava em Maringá, eu fazia umas palestras nas universidades e o nome era Empreenda a Sua Vida. Não empreendedorismo de empresarial, igual você falou hoje. É empreenda a sua vida. Cara, na Depart é empreenda-se. Isso, perfeito também. Pô, porque é o intraempreendedorismo. Esse resumo, meu. Tem gente que o cara, por perfil, o cara não quer ser empresário. O cara nunca vai querer ser, ele tem medo pra caramba. Só que o cara é um baita de um profissional de carreira que vai crescendo dentro de construtoras grandes, como você falou, dentro de empresas como a Ambev, né, e assim por diante. Então você pode ser isso, cara. E eu acho muito top. Então eu acho que se eu voltasse atrás, eu ia procurar, e isso ia encurtar a minha jornada. Encurtar muito. Por quê? O que aconteceu? Como a gente não teve referência dentro do escritório de consórcio, e a gente acabou montando esse CNPJ mais por decepção com os empresários, não por admiração, que eu lembro que o meu sócio falou assim, cara, a gente tinha passado por 2 escritórios, ele falou assim, cara, é horrível, a gente não tá aprendendo nada, tipo assim, a gente tá mais queimando o nosso network, vamos dizer, e a gente não tinha conhecimento, ele tinha um pouquinho mais de instrução, porque o pai dele era representante comercial já, de peça de caminhão. Ele falou assim, cara, meu pai ele tem um CNPJ, que daí ele pode escolher qual peça, qual marca ele vai vender. Eu acho que a gente pode fazer isso com o consórcio, pelo que ele me falou. Foi mais ou menos assim. A gente abre um tiveram uma ideia ali. Só isso. E a questão de sociedade, a gente não sabia o que era. A gente estava falando sobre isso há pouco também. Eu e nem ele não sabia. Ele só falou assim, ó, eu só preciso de ter mais um, não pode ser eu sozinho, porque no nosso segmento tem que ser uma limitada. E tem que ter 2 sócios. A limitada não dá para ser um só. E aí ele me chamou na época. Eu falei, cara, vamos. Cara, eu não sabia que era imposto, que era CNPJ, não sabia nada. E aí a gente escolheu as marcas que a gente achava que eram as melhores marcas de consórcio na época e montamos aí. Cara, a gente começou numa casinha de madeira de um tio dele. O tio dele mudou nessa casinha de madeira e a casa tava lá sobrando, ia ser demolida. A gente falou, não, espera um pouco e tal pra ele. Tinha um arzinho condicionado. Eu tirei o único computador da família, da casa da minha família, que era computador CPU, né, de mesa. Tirei, levei pra lá, ficou minha irmã mais nova sem computador, cara, um rolo. Levei pra lá, o Gustavo levou o dele, eu e ele pintamos a paredinha lá, já tinha o ar na casa e começamos ali, a abordar cliente, a vender. Só que foi isso. Por mais que a gente já era autônomo, a gente vinha, uma questão cultural do Brasil, a gente não tinha muito espírito empreendedor ainda. Tinha espírito vendedor, mas não empreendedor. Então, eu tinha uma namorada
que, pô, com 21 anos, 22 anos, praticamente a gente já morava junto quase, que é meio que uma repetição, ainda mais da onde eu vim, que é muito humilde, que era tipo assim, pô, já vai casar e já vai juntar a renda dos dois e tudo bem. Então não era, pô, eu achava difícil eu sair do meio que eu vim. E na época de vendendo um pouco que a gente vendia, se somasse o que eu ganhava, talvez o que eu ganhava já era mais que meu pai e minha mãe. E aí se pegava com da namorada na época e tal, pô, por mais que não era o que é hoje, o que a gente vive hoje, mas naquela época na minha cabeça era assim, cara, a gente consegue viver legal, 1 ou 2 vezes por ano a gente consegue ir pra praia, porque ali perto de Maringá tem, então não é tão perto, mas Balneário Camboriú era a praia do maringaense, a gente conseguia ir pra Balneário Camboriú, a família dessa namorada tinha uma condição de vida boa, então eles tinham um apartamento em Balneário Camboriú e tal, então na minha cabeça é assim, vai ficar pra gente. Já tô construindo ali uma história, já cara, tá... olha como que era a minha cabeça, cara. Pô, vai ficar pra gente e tá tudo bem. E eu fui tocando assim. E o Gustavo, eu sou muito mais mentalidade sonhador e empreendedor do que o Gustavo, muito mais. E a gente fala isso. Muitas coisas foi muito boa da sociedade, porque ele é muito mais pé no chão. Se fosse só eu, a gente tinha quebrado várias vezes. E muita coisa é muito boa que eu sou sonhador, porque se fosse só ele nunca ia empreender, ter empresa em São Paulo, fazer tudo que a gente faz, que o Fernando já acompanhou um pouco desde quando a gente... eu ia te perguntar como escolher um sócio, mas foi assim... Não, o nosso foi assim, cara. Eu preciso de alguém pra abrir um CNPJ. Você que tá aqui do lado, eu que tô aqui do lado. Tô brincando, você já tinha... Você tem o CPF? Também não quero exigir também. Mas eu acho que mais pro final da história eu consigo falar, se fosse hoje, como que eu escolheria um sócio, que é a fase que a gente tá hoje na empresa, pensando em expansão nacional. Perfeito. Aí agora a gente tá com esse formato. Mas aí, pô, a gente tava lá, os dois e era essa mentalidade. Então o Gustavo também ali, também já namorava também, a mesma pessoa que ele tá até hoje, já naquela época. Eu não tô com a mesma, mas a gente tava os dois, então os dois meio que no mesmo pensamento. E com 22 anos, eu e ele 20, pô, e aí mesma coisa, pô, para de trabalhar 4 horas da tarde, vai fazer um churrasco com os amigos, né? Isso é sucesso de quem tá empreendendo. Exato. Tipo, ainda mais autônomo, essa visão, né? Ainda mais autônomo. Inicial. Então, pô, vai jogar um videogame, né, que a gente gostava de jogar um FIFA. Pô, várias vagabundagens que hoje a gente fala, meu Deus, cara. Friday, né, Felipe? Cara, a gente fala, pô, não é possível que a gente fazia isso, né, cara? Mas beleza, são fases. E aí, de novo, a minha história é muito de traumas e decepções, assim, vamos dizer. Eu acho que isso é importante, né? Eu sempre falo que você tem que passar pelo deserto pra... Né, mereceu muito e dar valor e saber lidar até, né, com as bênçãos e com muito. E eu tive aquela fase que eu comentei que eu descobri que ia ser pai e tudo mais, e aí depois, essa que eu tava empurrando meio que com a barriga, todo o trabalho, todas as coisas, eu já morava junto com a menina, na minha cabeça a gente ia casar, ia ter a herança da outra família, as coisas loucas, né, cara? O pai dela tinha uma empresa, eu falei, eu vou trabalhar com o pai dela, a gente tinha uma relação muito boa, e o pai dela, né, pô, vai dar tudo certo. Aí ela pegou e falou assim, não quero mais, né, não quero mais e tal. Pô, pra mim foi... O teu planejamento estratégico... Não, acabou tudo, acabou. E como a gente morava junto e ela tinha uma condição de vida melhor, uma época, pô, minha mãe tinha um carro de um terreninho que ela pagava, sofria, daí ela não aguentou mais pagar o terreno, então a pessoa deu um carro na parte que ela tinha pago, tipo um Palio 2 portas sem ar. E aí eu usei esse Palio, que daí a gente deu de entrada pra minha mãe fazer uma casa, Minha Vida, um financiamento, e eu fiquei com o carro dessa namorada. Porque como eu ajudei meus pais, a namorada falou, não, pode ficar com o meu, que ela trabalhava, não era externa, parceria, né? Parceira. Então, a hora que largou, eu fiquei sem carro. E a casa, Minha Vida do meu pai e da minha mãe, pô, quando vai fazer bairros novos, é lá no final da cidade. E a namorada era ali no centro. Então, porra, cara, voltei pra casa dos meus pais, não tinha carro, pegar circular, que a gente chama de circular lá, o ônibus. Pegar circular, cara, foi um baque, velho. E na mesma época, um pouquinho antes de terminar o relacionamento, quando o relacionamento vai terminar, ele já tá ruim por um tempo, né? Então, assim, você já tá ali procurando amigos, procurando algumas outras coisas. E aí a gente fala de mentor, como a gente falou, eu tive alguns amigos que foram mentores rápidos na minha vida, assim, por algum momento. E eu agradeço eles, toda vez eu falo em podcast, quando eu falo, eles vêm, mandam mensagem, porque hoje a gente não tem mais tanto contato, né? A vida é assim, né? Mas dá honra quem tem honra numa época específica. Exatamente, eu já falei o nome dele várias vezes, tem um amigo chamado Jefferson, que eu sempre visitava a empresa dele. Isso é muito legal. Quando eu vendia TIM, eles compraram. Quando eu vendia consórcio, alguma coisa, eu acho que eles foram lá e compraram. Então, eu era uma pessoa que sempre visitava a empresa pra tomar café, conhecer o pai, os irmãos. E aí, esse meu amigo falou assim, João, pô, cara, você tem muito perfil, assim, de empreendedor. E eu não sabia, né? Eu sabia que era vendedor. Ele falou assim, cara, lê esse livro aqui. E era Pai Rico, Pai Pobre. Ele falou, lê esse livro. E como eu tava assim, cara, pô, tô fudido, sem grana, morando com meus pais, pegando busão, desanimado, não queria falar com ninguém. Teve aquela reflexão, assim, que a gente fala muito hoje, parece muito óbvia, mas cara, atitudes diferentes precisam de hábitos novos, coisas novas. Eu não vou mudar minha vida se eu continuar na mesma
Na corrida dos ratos, vamos se dizer, né? Falei, pô, eu nunca li, nunca gostei de ler. Deixa eu ler um livro, velho. Porra, para de ser um bosta. Tem podcast que eu pego mais pesado comigo. Hoje eu tô leve até, mas a minha reflexão foi muito assim. Foi tipo assim, pô, eu sou um empresário. Tipo assim, eu me contrataria. Na verdade, a minha reflexão foi essa. Sim. Eu remeto até, vou falar dela, não dá nada não. Eu remeto até a Deus. Tava falando disso com a minha mulher esses dias agora de novo. Já contei várias vezes pra ela, tá falando de novo. Acho que foi Deus. Veio um dia na minha cabeça e falei, cara, eu como empresário, eu me contrataria? Não. Pô, se eu fosse o filho, né, fosse meus pais, no lugar dos meus pais, eu fosse o filho, eu tava feliz comigo? Não. Pô, minha namorada largou, não sei o quê, mas eu namoraria comigo? Não. Cara, minha reflexão foi totalmente essa. Falei, então tá, pronto. Então, você olhou pra si, se conheceu. Total. Falei assim, ó, então esse João aqui, a partir de hoje, não existe mais. Agora eu vou construir o João que eu sonho em ser, que é a pessoa foda, que meus pais ensinaram e tal. E li o livro. Falei, pô, não preciso mais viver a minha vida não precisa ser igual de onde eu vim. Porque eu nasci numa comunidade mais carente, porque a minha família toda, quase praticamente, é mais humilde e tal. Eu não preciso manter esse mesmo padrão, que é o que o livro fala, né? Pai rico, pai pobre. Né? Você tem que fugir disso daí. E aí eu decidi, cara. Daí foi... Isso daí a gente já tinha dado, desde quando a gente montou... A gente começou em 2020 no consórcio, montamos CNPJ 2022. 2010 no consórcio, CNPJ 2012. Então foi 2 anos. E aí de 2012 até 2015, 15 para 16, a gente tava com o CNPJ. Foi todo esse tempo. E eu levando na... E você leu o livro, você já vendia consórcio? Já vendia. E aí fui todo esse tempo levando assim dessa forma. Abre a mente, né? Hã? Abre a mente. Não, abriu a mente demais. E eu li o livro, abriu a mente. Consequentemente, eu já li outro livro, comprei outro curso. Aí comecei a estudar coaching. Aí fui pro um curso de coaching. Aí, cara, acho que vocês devem conhecer o Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento. Eu sou da turma 4. Quando você falou do Murilo Gun, ele sentou do meu lado na turma. Ele não subiu no palco. Ele não era famoso. Então, assim, eu tive acesso a umas coisas que é muito legal também você aprendendo, que na hora você não entende. Por quê? Eu não tinha dinheiro pra fazer esse curso. Uns amigos meus pagaram pra mim, porque eles queriam abrir uma escola de empreendedorismo em Maringá. E eu sou esse cara que fala bem, por causa que eu cantava na noite. Então eles queriam que eu fosse tipo o host da escola. O cara que traz o palestrante, que abre à noite, que faz tal coisa. E como eu comecei a ler livro, e eles fazer curso, e eles vieram me chamar bem nesse momento, pra mim fez todo sentido. Porque eu falei, pô, vou virar palestrante, vou virar... Então eu tive uma fase que eu até pensei em sair dos consórcios, Fer. Porque eu falei, cara, os caras querem investir em mim. Já era um outro network, eram uns amigos de família boa, que eu conheci por causa de cantar na noite e tal, eu conhecia Maringá inteiro. Então não era mais os amigos que eu andava, eram os amigos que eu gostaria de andar. E os caras, pô, vejo futuro em você, investiram em mim. Aí, pô, fiz esse curso, a gente tentou fazer a escola, só que a escola de empreendedorismo, e hoje você vê G4, hoje você vê uma porrada de coisa. A gente tentou isso em 2015, irmão. Não tinha nada disso no Brasil. Só que a gente tentou focar em universitários. Pô, universitário não tem grana pra pagar curso nem nada. A gente começou a fazer coisa de graça. R$10, R$20. Não dava dinheiro pra ninguém. Mas os outros três sócios, a família deles, né, a estrutura, eles poderiam esperar uma empresa dar certo. A gente poderia tratar como startup que vai dar certo daqui tantos anos. Pra eles não ia mudar, eles já tinham outro trabalho deles. Eles eram advogados, inclusive, a gente falou aqui. Mas eu não podia esperar. E eu tava desanimado, querendo abandonar o consórcio, não tava vendendo mais nada. Gustavo vendendo, meu sócio vendendo. Porque até uma coisa que a gente tá falando aqui, né, de muitos autônomos no mercado de vocês, a gente juntou ali o CNPJ só pra gente ter um CNPJ. Mas era ele, a vida dele, eu com a minha vida. Entendi. A gente já tinha esse nome, SI, e isso foi muito legal. A gente tem o nome até hoje, por algum motivo também, de novo, manteve aí uma energia positiva. Mas eram 2 autônomos juntos. Juntos pra dividir imposto, pagar menos imposto, mas o que ele vendia era dele, o que eu vendia era meu. Se eu não vendesse nada, eu tava quebrado. E é problema meu. E ele... Entendi. Assim. Então a gente foi nesse formato. Então eu tentei buscar outras coisas, escola de empreendedorismo. E aí quando eu tive essa reflexão, fui no meio de toda essa bagunça, eu falei, cara, perdido, velho. Querendo fazer tudo, quem faz tudo não faz nada. Não faz nada direito, não tô dando resultado. Aí eu abandonei tudo. Uma overdose de informação. Overdose total. Mas sem organizar. Cara, é o overbooking que fala também, né? Isso daí é muito perigoso. Até com a internet hoje é muito mais. Eu já tava na internet nessa época. Cara, só que nessa época a internet era mato, como a galera costuma dizer. E eu entrei nesse overbook total. Pô, eu comecei a ler o Lá Pai Pobre, eu acho que de lá eu li 30 livros de uma vez, assim. Aí curso, fiz o Érico Rocha, não sei o quê, eu comprei uns 900 cursos. E aí o que acontecia? Eu tava com muito conhecimento, sobrecarregado, aquela obesidade mental que fala, não colocava nada em prática. E eu não tinha resultado nenhum. Eu palestrava, que eu comentei, na universidade, e ia embora de ônibus. Sabe aquela história do coach que tem um ninho, que a galera fala, né? O coach financeiro que te ensina e vai embora com o ninho. Pô, mas é verdade, eu comecei a me sentir mal pra caramba. Eu falei, cara, eu não posso, eu adoro palestrar, adoro falar em podcast e tal, mas eu não posso ensinar algo se eu não tenho resultado, cara. Por mais que eu tenha o conhecimento.
Perfeito. Então eu preciso colocar esse conhecimento em prática em mim, eu vou fazer isso dar certo, isso que eu falo, aí eu vou ter muito mais autoridade para falar quando eu quiser falar. E foi exatamente isso. Aí eu abandonei tudo que tinha, cara. Pô, escola de empreendedorismo, sei lá o quê, sei lá outra coisa. Abandonei tudo, sobrou o consórcio. Olhei pro lado, cara, o Gustavo, ele tava assim, por mais que ele não era empreendedor, ele tava assim. E o Gustavo ali na dele. Só isso, fazendo sempre na ali. dele. Ele tinha um Gol, trocou por um Civic. Ele namorava a vida inteira com a Thaís, noivou. No Chile. Tá ligado? Tipo, Numa linha de eu nunca tinha saído do ali. Brasil. Então, isso, ele tem um perfil mais executivo, ele se daria bem trabalhando pra alguém também, ele tem mais esse perfil. Ou autônomo, que igual o pai dele sempre foi, que assim, ele vai crescendo aos poucos. Numa boa, ele nunca vai ser o cara que vai explodir. E não existe certo ou errado em termos de caminhos. Existe o que você tem mais confortável, se conhece, se sente mais confortável, vai naquela linha. Nunca é uma palavra forte, né? Mas é muito difícil que ele vai fazer algo que vai explodir, mas ele vai ser aquele cara assim, tijolinho, 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 e vai aumentando. Mas dificilmente vai quebrar, vamos pensar assim. Então, Isso, não vai quebrar, mas dificilmente e difícil vai explodir. Vai isso, ele vai aos poucos. E eu olhei isso e falei, pô, então não é o mercado, né, que é ruim. Eu tava querendo abandonar, eu tava querendo fazer outras coisas. Falei, é eu, cara. De novo, olhando pra si. Eu sou horrível, tô tudo perdido. Aí voltei com tudo isso e falei, cara, é aquela história do... Até a gente falou um pouquinho do Cortella hoje também, né? Ele fala uma coisa assim, usa o melhor que você tem, nas condições que você tem, enquanto você não tem condição melhor, de fazer melhor. Exatamente. E a minha reflexão foi essa. Falei, cara, o que eu tenho? Vamos lá, o que eu tenho? Pô, eu fiz o Érico Rocha, o curso, forma de lançamento. Tem um conhecimento ali. Eu tinha feito o curso e 2 anos ali que se passou que eu não tinha colocado em prática. Aí eu comentei. Murilo Gun tava do meu lado. Depois de 2 anos o cara tava arrebentando palestra, palco, curso de criatividade, não sei o quê. Uma época tinha um cara de poker, Gabriel Goff, um cara que estourou também antigamente. Sentou no meu lado também. O cara estourou. Cara, Joel J. Estourando. E se tomar cuidado, aí que você trava. Trava mais ainda. Eu vi os caras e eu falei assim, não, ao contrário, isso foi muito então, bom. Ou você pode se inspirar ou travar mais ainda. Aí eu falei, cara, eu vou usar a forma de lançamento não para vender curso, porque eu tava traumatizado com o curso, porque como eu vou dar curso, eu não tenho resultado. Então eu vou usar a forma de lançamento para vender consórcio. Não vender curso. E nem era usar a fórmula em si. Era só o quê? Porque não tinha Instagram ainda, era só Facebook. Era o que o Érico falava na época. Cara, comecem a gravar vídeo. Ninguém gravava vídeo. Era tudo, né? Facebook você digitava, né? Era tudo textinho. E o Érico veio e falou, galera, grava vídeo. Ele falava que você vai gravando vídeo e você vai gerando uma autoridade na cabeça da pessoa automaticamente. Total. Né? E você vai criando ativos. Porque o vídeo trabalha pra você a vida inteira. Um vídeo meu de 10 anos atrás, se você assistir hoje e gostar, você vai me ligar e fazer um consórcio comigo. Eu tenho um ativo trabalhando pra mim. Ele falou, você tá construindo, cara, um império. Ele falou, vai gravando e falando essas coisas. E eu falei, cara, beleza. O Érico falava isso. Abandonei tudo, falei assim, ó, daqui, era 2016, falei, ó, independente do tempo que vai levar, eu vou ser o cara mais conhecido do Brasil de consórcio imobiliário. Só com isso na minha cabeça. Uma meta simples. Não vou olhar ninguém. Tô dizendo que é pequena. De não comparar bastidor. Não vou olhar ninguém, tanto que eu não seguia no Instagram concorrente, cara. O cara era concorrente amigo. A gente tem amigos em comum do mercado. Eu não seguia. E às vezes, quando o cara via, achava que era por alguma coisa de mala, não. É porque eu não queria me comparar. Eu queria ser melhor comigo. Eu não quero ficar sugestionado, nada. Nada. Ou então olhar pro cara e falar assim, puta, velho, aquele cara é tão ruim, só que ele tem resultado melhor que eu. Olha que coisa ruim você pensar isso. Exato, se ele tá tendo resultado melhor, porque ele mas tem era mérito, você com você mesmo. Exato. Se você se conhece. Cara, tá aí... se justificando, né? O que a gente tava falando no almoço. Você falando do outro, você tá mais se justificando do que falando do outro. Exatamente. E comecei a gravar conteúdo, cara. Comecei a gravar conteúdo, me importar como especialista. Pô, eu lembro que na época eu colocava o celular no chão, assim, olhava pra baixo. Eram uns vídeos... Eu acho de vez em quando eu mostro pros meus colaboradores. E comecei. Não parei. Comecei a cuidar mais de mim, cuidar do minha mental, do meu físico, né? Eu não tinha o físico que eu tenho hoje. Tipo, eu era bem mais magro, eu era quase 20 quilos mais magro. Eu era bem fininho. Pô, tinha o cabelo meio grandinho, não usava barba. Várias coisas. Então, eu fui me adaptando, que isso me trouxe autoestima, confiança e sem desistir. E aos poucos foi construindo. E eu entendi também que era assim, quando você faz curso, você tem mentores, como a gente comentou, e hoje é fácil você ter um conselho, igual você falou, eu escolhi conselho, cara. Acho que alguns livros que eu li falava isso. Então eu simplesmente parei de seguir uma galera que eu seguia na internet, que só falava abobrinha. Comecei a seguir, escolhi meu conselho. Então, pô, que cara que fala coisa legal que eu quero ver. Comecei a seguir essa galera. E isso foi blindando minha mente. E uma coisa que esses caras falam muito, que daí eu aceitei, e se você tem uma parte religiosa sua, você também aceita, que eu também tenho, que é assim, cara, tudo leva tempo. E pra cada pessoa tem um tempo determinado. E eu falei assim, tudo. E eu falei assim, então se eu vou fazer tudo certo, no tempo certo, vai vir. Não tem que esperar. Eu até falei no almoço ontem pro amigo meu, e naquela época, cara, pô, voltei pra casa dos meus pais, tinha dívida, né? Tinha coisa no meu nome, tinha uma porra de coisa. E eu falei assim, cara, se eu tenho dívida, eu não vou ser preso porque tenho dívida. Eles não prendem você porque você tem dívida. Eu tenho o nome, meu nome vai ser procado, tudo mais. Não vai faltar comida porque eu tenho meus pais.
por mais que a gente seja humilde, Uma Casa Minha Vida, pô, já tá na frente de muita gente. Eu comecei a aprender, comecei a olhar o mundo mais empático, que o Fer falou. Tipo, acho que o João tem mais empatia, né, pra gente... Também pegar leve com você, né? Não, total. De certa maneira. Total, cara, parei de pedir, de ser ingrato, igual você falou, total. Porque eu falei assim, cara, a casinha Minha Casa Minha Vida lá, pô, era perfeita, aquelas casinhas geminadas, coisa mais linda. Falei, pô, galera que morava na casinha de madeira. Pô, eu tive uma oportunidade uma vez de viajar pra Alagoas, vi casa de argila, casa de barro. Pô, comecei a falar, cara, só tenho que agradecer. Aí comecei a agradecer e fazer o que tem que ser feito. Porque a gente fala muito, né? Adultos fazem o que tem que ser feito, crianças fazem o que querem. Que é o quê? Pô, acordava cedo, cuidava do meu corpo, postava vídeo todo dia, prospectava pessoas, ia na igreja de noite, ia num curso de networking de noite, voltava pra minha casa 8h30, 9 horas, lia um livro, tava dormindo. O básico, cara. E aí, de repente, um resultadozinho pequeno veio. Só que o resultado, o legal de empreender, do empreendedorismo, é que o resultado ele acaba sendo quase igual ao juros composto, né? Ele é exponencial. Ele veio 2, depois vem 4, mas daí do 4 já é 8, não é 6. Né? Do 8 já é 16. Então foi indo, cara, foi indo. E aí, pra passar a bola pra vocês até, mas de 2016 que eu tomei essa decisão, até 2023 que a gente tá hoje, cara, eu saí de ser eu sozinho, que dividia as coisas com o Gustavo, pra ter um escritório pequeno, que daí entrou um terceiro sócio, que foi aumentando, que a gente criou um escritório hoje que cabe 60 pessoas, a gente tem 30 pessoas na equipe, mas se pegar... fornecedores que são terceirizados deve dar 35, 40. E hoje, se Deus abençoar, agora em dezembro, a gente vai fechar entre 800 concorrentes, o primeiro do Brasil, com mais de 600 milhões em vendas de consórcio imobiliário, que é um número muito expressivo. Então, assim, é uma doideira. Ó, vamos organizar aqui essa linha do tempo incrível. E o que é mais incrível é que você deve estar se vendo, né? Se vendo. Né? Repara, a gente vai trazendo aqui cada história que a gente traz, cada história que a gente ouve. Não é que só muda o endereço, mas é que normalmente faz parte do nosso cotidiano contemporâneo que a gente vive situações muito semelhantes. Né? Isso faz com que a gente pense que tá todo mundo na mesma pegada, irmão. Tá todo mundo na mesma situação. É óbvio que um tem mais oportunidades, outro tem menos, outros tiveram que correr mais forte, outros tomaram mais tombos. Mas nós precisamos entender como negócio, como empreendedorismo, como crescimento. Reparem, todos. Primeira coisa que acontece é alguma mudança de atitude pessoal. Sim. Ponto. Fazer coisas novas. Com certeza. Sempre. E normalmente está ligado à leitura. Normalmente. Olha, acho que nunca sentou aqui, eu nunca vi ninguém que tenha realmente mudado dessa forma sem ter conhecido a leitura como fonte de começo de mudança. Normalmente está ligado a cuidado da sua mente e do seu corpo. Não é verdade? Uhum. Normalmente está ligado a quem você vai ter próximo a você. Uhum. Tanto fisicamente... quanto hoje de maneira online, que dá pra gente ter próximos de nós pessoas que nem nos conhecem. Uhum. Então, dentro dessa linha, ser um sonhador, batalhador, vendedor, isso é muito legal. Empreendedor não é vendedor. Uhum. Então, vendedor de uma oportunidade passou a ser um empresário só formalmente, quer ter um CNPJ, Sim. sem entender muito, mas sempre buscou alguma coisa, como muitos acabam acontecendo. Teve um sócio, começou então a entender, voltou para o mercado seu, meio que por exclusão dos demais, na verdade, Exato. tentando buscar O que sobrou essas ali. coisas, né? Mas buscando conhecimento, só que não tem aquela máxima, né, que fala que a gente precisa, conhecimento não é habilidade, habilidade é conhecimento, mais prática, mais repetição. Então, muitas vezes, a gente consome tanto conhecimento que não consegue transformá-lo em habilidade. E aí, quando você teve uma bagagem, falou, agora vamos organizar aqui para ser empreendedor. Sim. Foi essa, mais ou menos, a ideia? Mas, ainda assim, autônomo. Sim. Ainda assim, lá atrás, você chega a um ponto agora, tudo que eu voei aí por fora, eu vou aplicar aqui, escolhi, Sim. clareza. E você, então, aqui, empreendedor Exato. desse negócio. Exato. Clareza é a palavra. Clareza. Falei, cara, eu vou ser o mais conhecido do Brasil nisso daqui. Aí não sabia se eu ia ter colaborador ainda, o que ia ser. Foquei em mim. E aí vai vindo outros desafios, né? Então, quando eu foquei em mim,
Pô, começamos a tornar referência em Maringá, começamos a crescer, comecei a mudar de vida, então eu saí da casa dos meus pais, troquei o carro que eu tava. E aí vai muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que no mundo de hoje, por mais que eu respeite, né, a decisão de cada um, eu acho que no mundo de hoje não tem como você não querer... Aquela história assim, eu não sou de me expor, sabe? Se você não for, você tem que ter um sócio que é. Na minha cabeça, sabe? Porque o que acontece? O que ajudou muito a gente, agora já fazendo a transição de autônomo para começar a ter pessoas, é que quando eu tive essa decisão de... Pô, eu vou ser o mais conhecido do Brasil, eu vou ser um cara foda, e eu vou mostrar para as pessoas a minha transformação, porque eu já tinha aprendido isso com mentores da internet, né? Então eu falei, então eu vou mostrar para as pessoas toda essa minha transformação. Então eu mostrava cotidianamente, né? Então, pô, eu acordava, gravava vídeo, bom dia, né? 5 da manhã, pô, tô saindo aqui do treino, mandava uma mensagem motivacional. Aí, pô, fechei uma venda hoje, eu sempre, até hoje eu faço isso, né? Filmo o cara assinando contrato, tal. As pessoas foram vendo a minha evolução. Então, pô, viram que eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho. Viram que eu tinha um Peugeot, eu tive um i30. Aí viram que do i30 eu tive uma Mercedes. Então as pessoas foram vendo, porque eu ia compartilhando, eu ia falando, eu ia mostrando, eu ia fazendo. E sempre mostrando o dia a dia, mas de uma forma tranquila. Eu nunca fui de ostentação e não sou de ostentação. Eu só tô mostrando como eu sou no meu dia a dia. Usou isso como estratégia. Total. E aí o que aconteceu? Por que eu falo que isso foi bom? Tava só eu e o Gustavo, e aí como que foi a transição pra gente começar a ter colaboradores? A gente tinha essa cultura na nossa cabeça ainda, por não ter vindo de famílias que não eram empreendedoras, que o empresário é mau. Né? Eu tinha um CNPJ, eu e ele, mas eu não, se alguém perguntasse o que você é, eu não conseguia falar assim, sou empresário. Igual a gente tá falando hoje, né? Se denominar. Eu não conseguia. Falava, sou representante comercial. Falava que é o que consta no meu CNPJ. Porque pra mim eu era um vendedor. Sou autônomo. PJ, né? Sou PJ, eu sou, cara, vendedor autônomo. Coloca aí, representante comercial, coloca aí autônomo. Várias vezes eu coloquei autônomo. Sou engenheiro. É verdade. Várias vezes. Não fala que é empresário, de fato. Cara, várias vezes. Mesmo. E a gente tinha... Troca o nome. Trocar o nome. Não, e pra gente, cara, tipo assim, a gente estar bem... Vamos lá, 2017, 2018, 16, 17, 18, a gente começar a estar bem, era o quê? Pô, tô ganhando 7 mil. 5, 7, 8. Aí um mês bom era 10. Pô, tem Maringá, no interior, não é São Paulo. Já conseguia morar sozinho, conseguia ter um carro legal. Até uma Mercedes conseguia ter. Ganhando 7, 8, 9, 10. Dependendo do mês. Aí 5 quando era ruim. Então, nossa cabeça era isso. Aí imagina. Pô, o que aconteceu? A gente pegou a bandeira que a gente vende hoje, que é a HS Consórcio, que é a bandeira que a gente mais vende. E aí a HS lá no Sul, eles têm uma cultura muito forte de montar escritório. Eles até te ajudam um pouco. Pra você ter um ponto de rua, porque pra eles é bom que é branding pra marca, né? Fica parecendo a marca deles. Eles colocam na fachada a marca deles, não a nossa. Não era SI a fachada, era HS a fachada. E eles começaram, a gente pegou a marca deles e começaram, cara, você tem que montar escritório, E falou, pô, eu ganho 5, 7, 10 por mês, depende do mês. Vou contratar a pessoa. Essa pessoa vai ficar de cara comigo, vai sair metendo pau. Acabou minha vida. O que a nossa cabeça pensa é isso, entendeu? Tipo assim, vai dar errado, a gente pensava, né? E aí os caras foram martelando. Aí, final de 2018, a gente meio que tomou essa decisão. E aí que você fala de pessoas, né? A gente já tinha trocado já o nosso networking, já tinha se envolvido com pessoas diferentes, já tava passando por essa transição. E aí teve o terceiro sócio, o GC, que era um amigo meu no offline, né, pessoal. Ele tava querendo comprar uma franquia. Ele tava fazendo uma transição de carreira, ele tinha uma grana guardada, ele tava querendo comprar uma franquia. Viu várias e ele tava comprando a franquia da Stone, de maquininha. Só que pra você comprar uma franquia da Stone, você tem que ser aprovado por eles. Não é só você chegar e falar, quero comprar sua franquia e pronto. Você passa por um processo seletivo. Então ele vai pegar 15 pessoas que quer comprar a franquia e faz uma competição entre essas pessoas. E ele chegou na final. E eu falei, caramba, cara, puta, eu queria ele com a gente, o cara vai... E ele ia comprar a franquia da Stone pra morar numa cidadezinha do interior que não era Maringá, que era tipo Colorado, perto de Maringá. Eu falei, putz, cara, eu meio que rezei pra não dar certo na minha cabeça. Eu acho que eu nunca falei isso pra ele. E aí... Ele me contou o dia que os caras deram o resultado lá e tal. E aí no dia que os caras deram o resultado, eu apareci na casa dele sem falar. Não mandei mensagem nem nada. Cheguei lá, buzinei. Aí ele abriu a porta e tava triste, velho. Acabado. Falei, pô, o que foi, irmão? Ele falou assim, velho, não me aceitaram lá na Stone e tal. Eu falei, cara, eu tenho um negócio pra você. Você é triste por fora. Não, eu aqui, né? Por dentro. Por que acontece? Os caras queriam que a gente montasse o escritório. E eu falei o tanto que a gente ganhava ali na época. Eu acho que o Gustavo devia ter um dinheiro guardado ainda. Eu não tinha muito a cabeça que eu tenho hoje. Hoje a galera me vê... Você tinha Mercedes. Isso. Hoje a galera me vê até como um influenciador do educador financeiro. E até me considero hoje mesmo. Porque eu tenho resultado agora, né? Consigo me portar assim. Mas na época não. Pô, vivi a minha vida. E aí, pô, montar escritório, pô, a graninha que mais ou menos a gente tinha guardado, quase não tinha, né, cara? Ia queimar tudo, melhor trazer alguém. E não tinha falado nada pro Gustavo disso.
Zero. E eu já contei pra vocês tanto que o Gustavo é pé atrás ali, pé seguro. E você apresentar um amigo novo pra ele, cara, é barra também. Hoje ele é muito mais leve com isso, mas ele era um cara difícil de aceitar amizade nova e tudo mais. E ele já conhecia um pouco o Gessé, de futebol junto ali, alguma coisa nossa. E aí falei pro Gessé, cara, é o seguinte, os caras querem que a gente monte escritório, eu não quero gastar essa grana, o Gustavo também não quer. Não era muita grana, era menos que ele ia gastar na Stone. Eu falei, cara, monta um escritório pra gente, você tem perfil, você conhece gente pra caramba, você tem perfil vendedor, a gente te ensina, e 33. Na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, mas o Gustavo sabe disso? Eu falei, não. Aí ele falou, pô, se o Gustavo topar amanhã, eu tô no escritório. Falei, caraca, velho, é a nossa Agora oportunidade, velho. Exato. Não, aí foi o vendedor lá. Não, vai ver, cara. E eu tremendo, assim, porque eu falei, velho, o Gustavo não vai aceitar. Conhece o Gustavo? Tipo, não vai aceitar. Tipo, puta que pariu, né? Beleza. Falei, não vou nem enfeitar o bolo. Eu vou falar direto. Vou fazer o quê? Já conheço o cara, mano. Liguei pro telefone. Ô, Paiva, a gente chama de Paiva, né? Ô, fala, gordão, beleza? Cara, tô com uma ideia aqui, velho. Falei com o Gessé, ele ia comprar a franquia da Stone e tal. A gente quer montar o escritório. Falei pra ele montar pra gente. Com a grana dele, a gente traz ele pro business, ensina ele a vender. E 3 sócios, cara. O Gustavo falou, o Gessé é lá do futebol? Botou dentro. Eu falei... Às vezes a gente cria uma coisa na total, cabeça. Você falou, alô? Total, É a gente mesmo? cria. Muitas vezes a gente cria, cara. E pode ser que se você fosse inventar, talvez isso te bloqueasse e nem rolasse o negócio. Aí ele falou, tô dentro. Verdade. Falei, caramba, Gessé, velho, amanhã você tá no escritório? Falou, a gente usava um escritório de um parceiro de negócio. A gente usava um escritório de alguém, né? De um parceiro. Ele nem cobrava aluguel, a gente fazia parcerias, igual vocês. Perfeito. E aí, a gente usava lá o escritório, o Gessé tava lá no outro dia, cara. O dia ele tava lá, ensinamos ele, começou a vender, pegou gosto pro negócio, montamos o escritório. Aí era só nós 3. Aí eu volto que eu falo da importância de mostrar a minha vida. Então, começamos a mostrar, escritório, tal coisa, então a galera viu. E aí, todo mundo tem esse desafio, hoje, como a gente é referência no nosso mercado, a gente participa muito de convenções, congressos do nosso mercado, e a gente palestra no palco, porque é o escritório referência hoje, né? E aí, a dor de todo mundo, como se fosse qualquer segmento, né? Como vocês contratam, a gente não consegue contratar, tá? E eu não consigo ser tanto empático com essa dor, porque eu nunca tive essa dor de não conseguir contratar, de ser ruim. Porque, como que eu contrato? Eu pego meu celular, abro meu Instagram, fala galera, tudo bem? A gente tá com vaga aqui nas Soluções de Investimentos. Se você quiser trabalhar com a gente, manda um direct. Cara, chega uns 20 direct. Porque é o Felipe do consórcio. Porque o cara... Não, é porque a pessoa viu a evolução. E ela falou assim, porra, velho, que legal, o Joãozinho tinha um Peugeotzinho, cantava na noite. Isso aconteceu muito em Maringá. Nosso time de Maringá, talvez eu passe por isso aqui em São Paulo. Vou montar o escritório aqui em São Paulo agora. E, porra, difícil, não tem tanta gente que me conhece. Já tem, mas não tem tanto. Talvez seja mais difícil. Eu acho que não vai ser tanto, mas beleza. Mas lá em Maringá, a minha equipe, cara... Pô, tem gente que estudou comigo no colégio. A grande maioria já era cliente nosso. Então o cara gostava do produto, isso é ótimo, porque você vai vender algo que você não gosta. O cara já gostava, só que tava num emprego, tipo assim, tava no Cicobi. Pô, das 8 às 6, chicotado, gerente, toda hora, pressão, bater meta pra ganhar um fixo, sabe? Não tem bônus, não tem nada. Então foi mais ou menos assim. E ali, quando a gente começou a ter colaborador, aí vamos entrar pra gestão, aí que eu entendi que eu tinha que estudar gestão. E do primeiro colaborador ainda não tinha estudado tanto, mas todo esse estudo que eu tive de empreendedorismo, de livro, de curso, eu já sabia que... Fez base, né? Sim, eu já sabia que eu só ia conseguir ter qualidade de vida, escala e ficar rico de verdade se alguém trabalhasse pra mim. A gente tava indo muito bem, eu e o Gustavo sozinho, mas eu sempre falava pra ele, falei, irmão, só que a gente tem 24 horas do dia. E outra, se a gente quebra uma perna, se a gente fica doente, alguma coisa, acabou. Não tem o que fazer. Então, assim, a gente tem que colocar pessoas. Isso eu já sabia. E aí, veio o primeiro colaborador, e foi até um aprendizado também. Era só nós 3, o cara já era amigo, porque essa história é nossa, vem muitos conhecidos trabalhar com a gente. O cara já era amigo, a gente não tinha ainda muito esse tato, e a gente falava muito aberto tudo. Era tudo muito aberto, os ganhos da empresa e tal. E não tem problema, hoje eu concordo com a gestão à vista, mas naquela época não era uma gestão à vista muito bem feita. Era muito bagunçada, então assim... Era gestão exposta. Era muito exposta, era assim, era só 3 sócios com esse cara, com esse vendedor. Todo mundo sentava na mesa do lado, todo mundo junto. E, pô, a pessoa, às vezes, a gente falava alguma coisa de quanto que eu gastei numa noite, ou com uma namorada, numa viagem, ou com o carro, porque, tipo, consequentemente o Gustavo e o Gessé passaram pela mesma jornada, quase. Mas aquele cara não. E ele não consegue entender que eu tô 13 anos na frente dele, nesse negócio. Então, ele só pensava assim, porra, velho, o cara gastou isso na noite, eu não sei, mas 13 anos pra eu chegar nesse patamar, né? Ele pensava, pô, deve estar pagando pouco pra mim, né? Deve ser tal coisa.
E aí, com 3 meses, ela desse colaborador é amigo nosso até hoje, cara. Mas foi 3 meses ou 6 meses, não sei, ele foi pra meio que passar a perna, né? Vamos falar assim. Ele foi direto na HS e falou assim, ó, como é que eu faço pra pegar a representação de vocês? Aí a HS ligou pra gente e falou, cara, mas esse cara não é vendedor de vocês? Isso é o bom da HS. Que a gente tinha medo de ter colaboradores. É boas parcerias. Isso é muito bom deles, cara. Os caras são fiel pra caramba. Assim, o seu próprio vendedor quer pegar a marca, cara, tá doido? Aí a gente chegou nele e falou, pô, irmão, foda. E foi. E aí dele veio outros, aí a gente aprendeu a lidar com isso, cara. E aí eu fui atrás de estudar. Eu gostei muito de estudar, e aí foi muito legal a história do overbooking. Porque quando eu tive o overbooking, eu falei assim, ó, tinha lido lá 70 livros, feito um monte de curso, igual eu falei, e 0 resultado. Falei, cara, fui em 2017, até um pouco antes, mas até porque a gente acha que é ler e vai ter resultado. É, exato. É fazer o curso e no outro dia vai ter o resultado. E é engraçado que foi 2017, um pouco antes, mas serve todo com uma jornada da história. Em 2017 eu falei assim, cara, eu vou tirar um ano sabático de estudar. Falei, velho, não vou estudar mais. Eu só quero vender o consórcio, ser conhecido, fazer o que tem que ser feito e curtir minha família, meus amigos, tal. Foi o ano que eu tirei pra isso. Cara, fiz a minha primeira viagem pro Rio de Janeiro, nunca conheci o Rio de Janeiro na vida. Aí, final do ano, fui pra Alagoas, nunca tinha conhecido Alagoas. Cara, foquei só em mim. Foi perfeito. Aí, beleza, aí veio 18, os outros anos eu fui, né, crescendo, toda essa história eu contei pra vocês, a gente montou o escritório em 19. E aí, eu acho que final de 19, todo final de ano pra mim é bem reflexivo. Eu gosto de final de ano. Tem gente que não gosta, tem gente que fica mais depressiva, eu gosto muito. A gente tá entrando agora, eu já tô nas minhas reflexões pro ano que vem. E aí, eu acho que foi final de 19 ali pra 20 que eu falei assim, cara, de 17 até 19, que eu falei que eu ia parar de estudar um pouco, eu acho que eu dei uma preguiçada, né? Algo assim nesse sentido de estudo. Perdeu o ritmo. De estudo. Trabalhei bem, cresci, tudo bem. Falei, eu acho que tá na hora de eu voltar a estudar. Tá na hora de eu comprar uns cursos, fazer algumas coisas. E aí comecei, cara, e meus sócios, eles sempre falam assim, igual eu falo de ser sonhador, eles sempre falam assim, cara, você é muito louco. Aí pegar assim, pô, ia ter uma imersão, porque na época, pra quem mora em Maringá, aqui em São Paulo, a gente já assusta o preço dos cursos. Maringá, cara, pô, tinha que ser barato. Curso de R$500 era caro, na cabeça da galera. Só que os caras já estavam vendo essa construção de marketing digital. E eu comprava de curso de amigo. Eu não tinha preconceito não, sabe? Tipo assim, amigo cobrando caro. Tem um deles, inclusive, é nosso colaborador hoje. História doida também, mas enfim. Ele era mentor na época, hoje ele é nosso colaborador. Ele fez um curso de marketing digital, ele era copywriter formado. Ele fez um curso lá na imersão em Maringá, 3 pau. Falei, velho, tô dentro. Falei, não, tá, imersão de copy, marketing, não sei o quê. Aí veio outro curso de alguma coisa. Contratei uma agência de marketing pra cuidar do meu Instagram pessoal. Tava com o escritório, com a empresa, quanto? 2.500 por mês. Eu ganhava 7, 8. Aí meu sócio falou, cara, você é louco. Falei, velho, é o caminho, velho. Eu tenho que construir autoridade, os caras têm que me ver como melhor. E meus vídeos eram pica. Porque eu contratei uma agência e pagava 2.500 pra cuidar só da minha conta. Pô, era vídeo fudido, a estrutura. Era pra aquela época, é o que os caras fazem hoje. Sim. Eu tenho trabalhado com uma tríade que eu gosto muito, e vamos colocar aqui pra conversar, se discordarem, fiquem sempre à vontade, não tem... É papo reto sempre, né? Eu gosto muito de tríades, resumo muito em 3 pontos, para mim é uma assinatura muito bacana. E dentro nós trabalharmos com pessoas, eu gosto muito do conceito, porque quando a gente tem uma mente empreendedora, para mim, a gente sempre está trabalhando para alguém, só que a gente nunca precisa trabalhar para alguém. Ou seja, eu entendo que eu fiquei anos trabalhando dentro de uma empresa como CLT. Mas eu tenho por mim que eu sempre trabalhei para mim. Perfeito, eu também. Eu nunca trabalhei para ninguém. Como empresário, nós podemos também achar que estamos trabalhando para o cliente. Nós sempre trabalhamos para alguém. Sim. Óbvio, porque é uma troca de um serviço pelo retorno financeiro. É assim que funciona, pelo menos hoje, nós estamos em 2023, é assim que funciona o mercado. Então nós trabalhamos para alguém, mas se nós tivermos uma consciência que nós estamos trabalhando para nós, passar 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos dentro de um escritório, dentro de uma empresa onde já tem estabelecido um CNPJ, uma história, você pode aprender bastante. Então, a ideia é trabalhe para você. Ponto. Não importa se você é funcionário público, se é CLT, se é PJ, se é MEI, se é empreendedor, se é empresário, se é o que for. Trabalhe para você. Exato. E quando você for colocar alguém desse mesmo lado,
eu evito considerar que eu vou ter alguém que trabalhe para mim, né? Então, a gente tenta convidar, vamos trabalhar comigo. Juntos, total. A Adepat fala assim, nossa missão é todos em alto nível. O que seria todos em alto nível? Você, eu e o Gaal. Todos em alto nível. No mesmo nível? Não. Eu posso ter menos hoje recurso, menos prosperidade financeira, menos equipe, mas posso estar no mais alto nível, talvez, que o Gaal. Enfim, todos em alto nível, cada um no seu estágio. Então você está lá 13 anos trabalhando, construiu uma história, entrou um colaborador para trabalhar com você, ele também pode estar em alto nível, dentro da jornada dele. Total. O seu alto nível, o alto nível, todos em alto nível, né? E quando eu trago, aí eu vou chegar na tríade, eu converso com a galera para trabalhar comigo, vamos trabalhar junto, com clareza, né? Cada um entendendo o teu ponto. Uma coisa é alguém que está recém-formado, estagiário, o alto nível dele vai ser diferente de quem está há 20 anos trabalhando como diretor, como sócio, enfim. Mas essa relação onde o empresário ele se coloca, acho que esse é o nosso desafio. O empresário ele se coloca, ninguém obrigou ele, na responsabilidade de buscar a prosperidade do escritório, da empresa, no sentido de guiar ali. E aí vai fornecendo os ganhos financeiros mediante o que a equipe vai produzir. Que tal a gente pensar nessa tríade? Porque normalmente a gente vai pensar no salário ou nos ganhos financeiros, vamos chamar assim, que a forma como que se transfere isso é diferente, né? Mas não é só a grana, né? A grana é muito importante, mas eu coloco a tríade. Primeiro, acho que o que a gente espera para trabalhar com alguém, sabe? A gente espera, por exemplo, aqui, até em parcerias. Eu tenho isso com o Gaal, por exemplo. É uma parceria em alguns pontos, em alguns serviços, e tenho isso mesmo, já vou falar aqui de coração, que já coloco isso, que eu tento trabalhar com as pessoas. Primeiro, o salário emocional, se a gente pode dizer assim. Ou seja, é você se sentir bem estando onde você está, com quem você está. Exato. Conexão. Alguém pode ver o nosso estilo de vida e não querer, não se sente bem do nosso jeito. Exato. Enfim, mas você se sentir bem e você, com quem trabalha com você, fazer com que eles se sintam bem mentalmente, sabe? Não tenha toda aquela parte de peso, a pessoa quer ir embora porque não aguenta mais aquele ambiente, um ambiente de, como você falou, primeiro, a oportunidade que você teve, né? Sim. Até que de coisas inadequadas para vocês. Sim. Talvez que para um outro, pô, aqui é meu lugar. Exato, né? Exato. Aqui é meu lugar. Então esse salário emocional, essa questão da gente se sentir em paz, eu acho super importante. O segundo é um salário de crescimento. Ou seja, eu próximo ao João, eu cresço. É isso. Eu cresço. É isso. Eu aprendo mais. Eu não sabia, agora sei. Eu não conhecia, agora conheço. Eu não sabia vender, agora eu vendo. Eu não entendi de consórcio, agora eu entendo. Exato. E eu tô nesse ambiente, um ambiente de crescimento. Perfeito. Conhecimento técnico. Tô aprendendo cada vez mais. E isso vai agregar a minha história. E aí o terceiro, claro, aqui eu tenho possibilidade de prosperar. Perfeito. Que vai depender muito do meu trabalho. Isso. Eu conversei até com a Fernanda Freitas hoje, falei, eu tenho alguns momentos do meu dia que eu paro para pensar o que eu posso fazer para produzir mais resultados financeiros. E pensem assim também, porque às vezes você tá aqui e fala, mano, se a gente começar a fazer inspeção em antena telefônica, será que esse é um mercado? E se eu trouxer isso como uma oportunidade e eu falar, olha, eu vou vender 10 inspeções desse tipo e eu vou ficar com uma sociedade de 20% sobre essas inspeções que não é o mercado do escritório. E fui eu que trouxer 10 clientes porque eu que trouxe o mercado novo. Não sei. É isso, irmão. Fala, e eu já fazer uma declaração aqui. Eu tenho, por exemplo, isso com essa parceria, por isso que me sinto tão bem aqui. Sabe, a gente se sente acolhido, se sente em paz, tem essa parte emocional de se sentir bem, família em paz, uma convivência sadia, crescimento, essa pegada que eu tenho muito do Gaal, eu sou muito mais engenheiro técnico inicialmente, então essa visão menos limitada, mais ampliada de gestão, de negócios, de por que só isso? Por que não mais? As perguntas que o Gaal faz, né? Por que não?
Não, mas não, por que vai se limitar? Né? Não, só fazer assim. Não, olha, acho que o ingresso... Por que não, assim? Não, mano, se vira, velho. Dá pra fazer mais. Pô, verdade. Não, então aprende isso aqui, pô. Pra cacete. Poxa. Não, mano, poxa, eu tô pensando em fazer um podcast. A mas sabedoria tá mais na pergunta do que na resposta. Mas é muito né? complicado, Gal. Eu tô pensando no podcast. Por que não um podcast? Mas como assim? Não, a gente vai lá no escritório, pega lá alguém. Pô, mas quem vai gravar? Por que a gente não põe alguém pra fazer com a... Por que não? Contrata alguém. Aí Contrata alguém. Depois contratamos uma pessoa, tá lá gravando podcast. Entendeu? Por que não? Sabe? Então assim, você vai crescendo. Os 5 porquês é forte, né? E o terceiro, prosperidade financeira. Total. Juntos a gente consegue produzir grana, resultados financeiros de maneira sadia, de maneira próspera, de maneira saudável. E eu acho que esse ambiente vai fazer com que as pessoas queiram cada vez mais, e aí vem os talentos, e aí vem as coisas, sabe? E a gente constrói uma história juntos, cada um no seu tempo, cada um nos seus ganhos, cada um com as suas ganhos / responsabilidades, né? Na engenharia, 2 fazem o laudo, só que é um que assinou que é o responsável e vai ser diferente, não dá pra gente ter a mesma situação, sendo que você vai carregar aquela responsabilidade pro resto da vida. Responsabilidade, risco. Risco, esses entendimentos sadios é importante, mas o que vocês acham dessa tríade, dessas 3 formas aí que a gente tem que ver antes de escolher um lugar para estarmos e ver se a gente está conseguindo proporcionar para as pessoas que estão do nosso lado esses 3 pontos? Quer que eu fale primeiro? Eu falei bastante. Cara, eu acho que eu tô numa fase que, num momento atual, que eu penso da seguinte forma. A função do empresário é justamente alinhar os interesses. O primeiro interesse é o da empresa. Depois é o do empresário e depois o da pessoa que está trabalhando com a gente. E esses 3 pontos que você colocou, cada pessoa prioriza mais um do que o outro e, cara, é um jogo muito louco a gente ter que decifrar a pessoa que, putz, eu vou colocar mais salário, que para mim é o máximo, e a pessoa vai, tá bom, mas R$3.000 por mês a mais... Não vai mudar nada, né? Não é o que a pessoa busca, dela, entendeu? Então, esse triângulo que você colocou, ele tá maior para uma pessoa... Ele é disforme. Ele é disforme, ele é completamente disforme. Salário emocional, que é o primeiro que você falou, é uma coisa que eu tentei trazer para a Serpol, talvez nem foi tão pensado assim, mas, por exemplo, o escritório. O escritório é um salário emocional. Porra, um puta salário emocional. Esse ambiente aqui muda completamente. Muda muito. Passei por isso também, muda tudo. Muda muito, cara. Eu não sabia que mudava tanto. Eu fui na empresa do Fernando Garcia lá da 123. Eu fui na dele também antes de montar o meu. Aí eu falei, caraca, velho. Aí ele falou, cara, você vai contratar a pessoa, talvez você pague mais barato pra pessoa e é um cara que vai trabalhar com você e se não tivesse isso aqui, ele não viria. É isso aí. E o ambiente muda, a gente evolui com isso. Então, esse é o salário emocional. Puta, a gente descer pra almoçar junto, sentar aqui no sofá, trocar uma ideia, enfim. Crescimento, cara, a gente tem que atrair gente que quer crescer. A gente tem que fazer as pessoas crescer. E a gente proporcionando isso pra pessoa, a gente vai atrair pessoa que quer crescer, porque a gente é meio maluco, né? Empresário é tudo doido, quer... Crescer. Não quer parar, não sei pra onde a gente vai parar, mas a gente vai. Quem não cresce, regride. Exato. E o financeiro, né? A pessoa tem que ter, é o que... Não adianta só os dois aqui também e não entra. Não dá pra viver de amor, infelizmente. É isso aí, o que a gente não pode é ficar travado em um só, eu acho que você resumiu bem. Sim. Cara, com certeza, eu acho que a hora que você tava falando de tudo isso aí, eu tava... guardado um pouco a humildade, mas eu tava vendo o nosso escritório como um todo. Porque é muito o que acontece lá hoje. E que vem da história que eu tava contando. Eu acho que assim, a empresa é reflexo do dono, sabe? Não tem como não ser. Quanto mais a gente estuda, hoje a gente tá no G4, eu e o Fernando, e vai o Adib da CIMED, vai não sei quem, vai uma porrada de cara falar, e você vê que o cara já fatura bilhões. E se ele não tiver no game, se ele não for lá fazer uma reunião X ou uma palavra tal, o negócio não vai rodar como tem que rodar. Então, acho que ele é muito o reflexo do dono. E aí, isso vai trazendo tudo isso que você falou, né? Então, assim, se eu continuo sendo um cara que quero ganhar conhecimento, quero crescer, tô buscando, e minha equipe tá vendo, consequentemente, só vai ficar na minha equipe quem quer ganhar conhecimento. Porque é uma forma de expelir natural isso. Né? Se você sai, se eu coloco minha bunda no sofá, a galera não vê mais o que eu faço,
Aí vira vai ter o cara que não quer conhecimento, vai ter o cara que quer, vai estar todo mundo bagunçado, porque não sabe pra onde ir, não tem uma referência. Os propósitos. Não tem um cara pra olhar e falar, pô, mas o que tem que fazer? É isso que se espera pra crescer na empresa. Exatamente. E eu gosto de um pensamento que pode ser... Tudo pode ser certo ou errado, é de cada um. Mas eu gosto de um pensamento, assim, de uma competição saudável, de que, tipo assim, cara, eu tenho que ser mais foda que minha galera. Mas, consequentemente, eu sei que a minha galera é mais foda que eu. Eu sei. Tipo, eu tenho o meu top 5, 6 hoje. Cara, a minha mulher sabe. Quantas vezes eu tô em casa e eu falo assim, cara, olha isso daqui. Os caras estão fazendo uma palestra em Maringá pra 50 pessoas. E, tipo assim, os caras estão ganhando aquela história de ganhar mais. O cara ganha mais que eu. Entendeu? Tem cara lá que estoura e ganha mais, porque vendedor ganha muito, vocês sabem disso. O vendedor, ele faz o teto dele, né? Então a gente, como empresário, ele tem que fazer toda a gestão, tem o custo fixo, às vezes vai sobrar menos no final. E eu não tô nem aí, eu admiro muito. Só que eu falo isso pra eles, lógico, mas eu guardo uma competição, tipo assim. Aí o que eu faço? Ontem, quem me acompanha, tipo, antes de ontem, eu tava em evento à noite. Tava e tal, porque eu não posso, sabe, meu cara olhar e falar assim, pô, o cara tá só em casa com a mulher dele, eu tô aqui 10 horas da noite palestrando na SI, fazendo um negócio. Eu gosto disso. E aí entra uma coisa de clareza, que você falou, que é, pô, eu tô no alinhamento, pô, eu falo muito da minha mulher que a gente tá no alinhamento que a gente vai casar, né? Então você tem que estar toda hora alinhando. E eu falei assim, cara, isso é o meu tesão de vida. Sabe, pra cada um é um. Então assim, trabalhar, e não é mais, eu não acho que também a nossa geração é a geração dos nossos pais, nossos avós. Eu não acho que a gente é aquele trabalho... só trabalho, não olho pra família. Não... Ao contrário, eu acabei de passar quase 30 dias de férias com a minha mulher. Porra, me dava coceira, assim, porque, cara, me sentia mal, me sentia vagabundo, sabe? Tipo assim, cara, meu Deus. Só que, ao mesmo tempo, eu tava me permitindo, total. Por mais que dava esse pensamento de vez em quando, mas eu tava me permitindo. Tipo assim, porra, trabalhei pra caralho pra isso, tá tudo bem, tamo aqui, vamos curtir, vamos fazer o que for. E quantas vezes a gente tira 3 diazinhos no meio do nada, faz tal coisa? Várias vezes. Então assim, pô, tá tudo bem. Então esse é o meu tesão. Então eu gosto dessa competição, acho que isso instiga a sua galera, né, a fazer isso. Só me lembra aí das 3, o salário emocional. Cara, o salário emocional, tipo assim, é absurdo. Eu acho que é um dos mais foda que tem. E a gente vive muito isso na pele. Tem uma coisa que a gente aprendeu no curso de gestão, no G4 inclusive, que eles chamam 1 a 1, one a one. Que é você ter esse contato, fazer 1 a 1 com o seu colaborador. Enquanto a gente ainda tem 30, 20, 40, é mais fácil. Quando você tiver bastante, é difícil. Mas aí você ensina o seu líder a fazer, né? Vai criando uma hierarquia, isso. Mas esse 1 a 1 é bom porque você descobre isso que a gente falou agora, que o Gugal falou. Pô, a gente vai trocar ideia com uma pessoa, a gente fez uma premiação lá de dinheiro, ou fez uma premiação de um cruzeiro, sabe? A pessoa fala assim, meu... Se você virar no meio de uma reunião de metas que o pessoal vai falar, essa pessoa fez um trabalho muito legal, talvez valha mais do que qualquer dinheiro que você pague pra ele. Total, não, isso a gente aprendeu muito. Então, assim, a questão do escritório, cara, do ambiente, isso tá... É uma coisa que a gente refletiu muito agora, nessa reta final de ano, eu e os sócios. Porque a gente tinha feito uma meta de crescer 50% em relação ao ano passado, e esse ano a gente tá com um escritório novo. O escritório foi entregue em dezembro do ano passado. Então, foi realmente o ano inteiro com um ponto novo. Totalmente diferente do que era, cara. Era uma portinha que a gente tava já sentando no colo do outro já. E agora a gente tem um escritório, 350 metros quadrados, 60 lugares, padrão, esses escritórios pica da XP, coisa mais linda, cara. Gastamos também. Parabéns. E foi uma escolha também de história de empreendedorismo. Porque foi um momento, quando a gente veio do zero, foi um momento que a gente olhou, tinha um caixa, vamos dizer, não era muito, não ia deixar nenhum dos 3 rico, mas ia dar pelo menos pra cada um comprar um carro novo. Ou talvez até um importadinho, barato, seminovo, né? Que dá pra cada um comprar. Olhamos, cara, vamos pegar essa grana, que acontece, né? Você é um dono da empresa, você vê, você quer pegar a grana e, né, distribuir o lucro que fala, né, os dividendos. Sim. Ou não, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Cara, vamos meter um escritório novo? Aquela loucura. Pô, vamos. Cara, vamos pra cima. Então, gastamos... O valor que a gente tinha lá, gastamos 3 vezes esse valor. É normal. Construção, vocês conhecem o mercado de construção, né? Arquiteto envolvido, o cara te mostra aquele projeto, você não quer voltar pra trás. Toda essa história. Já estamos gastando tudo. Porra. Já estamos aqui. Mais um pouquinho, conhece o francês Jaquet? Parcela? Você parcela... Jaquet? É isso, cara. Mas aí eu não quero saber o preço, eu quero saber quantas vezes parcela. Cara, mas o choque que deu de salário emocional na galera... Cara, aí que acontece? A pessoa hoje, até quem tá mal, é difícil a gente conseguir mandar essa pessoa embora, porque ela não quer sair. Pra cidade, como é uma cidade de interior, é 400 mil habitantes, acabou virando status trabalhar lá. É status. Pô, é um ambiente
muito foda de estrutura e de galera, porque como os 3 sócios, eu tô no G4 Club, o Paiva tá no G4 Scale, o GCE tá querendo entrar numa comunidade lá do Marcos Marques, lá e antes, não sei o quê. Então, pra galera, a gente tá toda hora nessa competição saudável, os caras querem estar do nosso lado. E tem sido importante pra vocês fazerem parte de comunidades que fazem sentido pra vocês. Total, cara. Você é a média do meio que você tá, né? Não tem. Eu devo muito isso. Vai fazer 3 anos que a gente tá no G4. Entrei em 2021. De lá pra cá, eu fui case deles lá do depoimento. A gente vai crescer agora, fechando esse ano, mais de 500%. Em 3 anos, então, assim, é muita coisa. E a gente tinha colocado a meta de 50% de crescimento. Porque a gente tava aprendendo um ano ao outro, que é um aprendizado quando você vai ficando grande, que é mais difícil crescer. Quanto maior, mais difícil crescer. Normal. E a gente aprendeu até uma história também de gestão, que a gente aprendeu de que forma? Fechamos 21, fomos fazer a meta de 22 e a gente tava vindo dobrando, 19 para 20. Dobramos, 100%, 20 para 21, 100%. Então o que a gente pensou na nossa cabeça? Dobramos. Não, Vamos 150. Dobrar. Vamos dobrar. Já vamos aumentar. 150, vai ficar limitado? Mais que dobrar. Tô trazendo pessoal nova, não sei o quê. Vamos fazer isso. Aí, chegou no meio do ano, 6 meses, de janeiro a junho, todo mês sem bater meta. Clima do escritório, uma bosta. O clima. Aí, o clima tá chato, o clima tá ruim. E a gente nunca teve clima ruim. Nosso forte é o clima, né? Tem mais coisa emocional que eu vou falar ainda. Mas foi um aprendizado legal de comentar. Clima bosta, não sei o que, não sei o que. Peguei e falei assim, cara, deu um insight em mim. Falei, Renan, nosso financeiro, puxa pra mim janeiro a junho de 22, agora que a gente tá vivendo, e janeiro a junho de 21. Deixa eu ver se a gente tá crescendo. Cara, a gente tava crescendo 67% em relação a 21. E a gente tava um clima bosta. Falei, tá errado. Eu, como líder, errei. Falei, marca uma convenção, a gente faz bastante convenção na MNH. Marca uma convenção, contrata pagode, sertanejo, chopp, churrasqueiro. Vamos comemorar isso aí. Exato. Os caras, ninguém entendeu nada. Falei, meu sócio, velho, assim expliquei, os caras, velho, verdade, deixa comigo. Contratou a chave aí todo mundo. Falei, galera, não sei o que e tal, queria falar pra vocês que a gente errou. A gente, como líder, errou, faz apenas... Era 22, a gente começou a contratar pessoas em 19. Faz apenas 3 anos que eu sou líder, que eu sou empresário, que eu tenho pessoas. Então a gente é muito novo, considero um bebê. E errei, a gente errou. A gente fez uma meta aqui que não era meta, não soubemos escalonar ela, agimos errado. Parece que tá ruim, tá todo mundo achando que tá ruim. Faz 6 meses achando que tá ruim e tá bom pra caralho. Falei, cara, tem empresa grande que não cresce isso, ou tem empresa média que não cresce isso. Tipo assim, todo mundo gostaria no ano, a gente tá crescendo no semestre. Falei, cara, tá tudo errado, vamos comemorar, vocês são foda pra caralho, é a melhor empresa que tem, tá aqui barman, drink, chopp, nananana. Cara, isso foi em junho. Julho, batemos um recorde da história da empresa. Porque mudou a energia, salário emocional. Não fiz premiação, não fiz dinheiro, não fiz prêmio, não fiz nada. Fiz um churrasco, uni a galera, falei que eu tava errado, dali em diante e tal. Aí depois veio... Aí agora veio a história do escritório, que a gente falou assim, cara, vamos fazer só 50% de crescimento, que a gente viu que a gente errou no outro ano. E vamos escalonar esse crescimento, não vamos já. O que a gente tinha feito? Feito um número e dividido por 12 meses. Então, janeirão, o cara tava acostumado a vender 20 milhões, janeiro já era 50. Tipo assim, era uma loucura. Pra 22 a gente escalonou. Então, assim, a galera tava acostumada a vender 25. Quanto que é em janeiro? 28. Quanto que é em fevereiro? 30. Depois é 32. A gente foi escalonando. Cara, só que tava com o escritório novo, que a gente não contava. Era uma coisa que a gente não contava. Era pra vender 28 em janeiro, foi 35. Aí era pra vender 35 em março, foi 70. Aí era pra vender 50 em um, foi 88. Eu falei, caraca, velho. Então, agora a gente vai crescer mais de 100%. A gente tinha fechado 2022 com 280 milhões, agora a gente vai fechar com 600 milhões. Mas e aí foi, escritório novo. E o que a gente faz muito? Só pra terminar o assunto de salário emocional, cara. Que entra no reconhecimento, que o Gal falou. Aprende também em G4, até mais curso de coach, né? Coach fala muito que a pessoa gosta de ser reconhecida, né? Cara, a gente faz muito, toda hora, fechamento de mês, reconhecer os destaques. Tem o rosto dos destaques, plaquinha, o cara leva pra casa, a galera, toda hora a minha galera posta, que eles gostam de postar porque tá colecionando as plaquinhas, porque pra galera que segue eles ver, ó que cara massa, o cara é um destaque, eu vou comprar com esse cara que tem mais placa, vou comprar com o que tem menos placa. Então a gente faz um negócio bem legal, Felipe, que a gente chama de almoço do milhão. Que assim, os colaboradores que bateram a meta do mês, a meta mínima, mas bateu a meta do mês, ele vai almoçar com os sócios. Uma vez no mês, e é pago. E é aquela brincadeira do meio-dia, quem fez. É sempre numa sexta-feira. Então, a sexta-feira, meio-dia, a última sexta-feira do mês, já passou, porque o nosso fechamento é um pouco diferente. Então, o mês já fechou, a gente pega começando o mês. Sexta-feira, senta num lugar, tá com os sócios. Isso é legal, tá com os sócios. Cara, show. A galera pede o que eles querem. As meninas pedem salmão, sushi, não sei o quê. Come, a gente tem um horário, porque senão
Cada vez a empresa tá ficando maior, se eu não colocar o horário, ferrou essa conta. No começo não tinha horário, já teve vezes a gente ia até a noite já. Aí agora a gente falou, pô, tá indo 20 pessoas no almoço, cara. Porra, vai foder a gente. Então a gente vai ser almoço do milhão, literalmente. Literalmente. A gente colocou até 3 horas da tarde, chega meio-dia até 3 horas da tarde. Mas o que acontece? O cara, ele prefere muito mais estar no almoço do que uma premiação em dinheiro. Entendeu? Porque tá no almoço, ele vai postar. Quem vê que ele tá no almoço, ele é um destaque. Tem todo esse status que cria. Já teve colaborador que um mês ele não ia pro almoço. E ele sempre foi pro almoço. E todo mundo segue ele, vê que ele é o cara da empresa. E um mês ele não ia. Aconteceu, cara. Enroscou as vendas e tal. Ligou pra mãe dele e falou, mãe, vamos dividir uma carta comigo aqui. O cara fechou uma carta de 800 mil pra bater mais de 1 milhão e tanto pra ele ir no almoço. Com a mãe. Com a mãe, ele e a mãe e tal. Mãe. O cara vende até pra mãe. Vendeu pra mãe. Ele e a mãe junto, ele rachando. Pra ir no almoço. Então assim, cara, que é o salário emocional. Então eu acredito nessa... E aí o financeiro, lógico... Precisa. Não tenho o que dizer. E o financeiro é uma briga pra nós que é empresário. Porque né? se vir só com o papinho da plaquinha, do tapa nas costas e tal. Mas é isso que a gente tá falando. Porque pra gente, o sócio, a gente fala assim, cara... Na minha cabeça era pra ser muito mais fácil eu convencer pelo financeiro. Sim. Entendeu? Você aperta um botão, acabou. Exato. Tá resolvido. E ao contrário, entendeu? Então, se o financeiro, a gente tem que falar de uma forma, tipo assim, cara... Um equilíbrio, né? Exato. O jeito que você fala, sabe? A gente fala assim pra eles, cara, eu quero que vocês prosperem. Tipo assim, você tem que dar uma condição pra sua família, eu quero que você pague a escola do seu filho. Eu tenho que falar de uma forma que vai entender. Eu não posso falar assim, eu quero que você ganhe mais. Você falou, então assim, a gente tá toda hora construindo uma narrativa dessa. Tipo assim, cara... Prosperar é muito maior do que ganhar mais, né? Isso, prosperar exato. Tá ligado a coisas externas. Total, então a gente não fala muito do valor X. A gente fala muito assim, cara, eu quero que vocês vão pra Europa igual eu acabei de ir. Eu começo a mostrar isso, eu falo assim, porque eu tô te ensinando tudo que eu fiz. Tipo, o mesmo passo a passo, é só você repetir. Entendeu? Eu falo assim, eu quero que você seja meu sócio. Pô, a gente tá agora projeto de expansão SI 2024, eu quero abrir em Campo Grande. Pô, alguém daqui tem que ser o sócio lá. Por que eu vou lá em Campo Grande pegar um cara que eu não conheço? Eu preciso de alguém de vocês têm que pensar assim. Se desafiem que Exato, pode... então a gente fica fazendo essa construção de narrativa, né, e de exemplos pra pessoa querer ter esse tesão de ganhar mais, sabe? Narrativa é um É negócio tudo. muito forte. Cara, tudo tá no jeito que você comunica. Toda hora eu e o sócio, a gente faz essa reflexão, a gente fala, cara, aí acontece alguma coisa na empresa, os caras já vêm, no primeiro momento você vem um pouco puto, né? Daí vem no nosso grupo de sócios, pô, velho, vocês viram, aconteceu isso, aí os 3 já sabem. Vai ser um dos 3 que vai falar, fala assim, puta cara, mas também, ó, se a gente tivesse falado dessa forma, talvez a galera entendeu de um jeito que a gente não falou desse jeito. A gente já sabe, o erro tá ali. Sim. Comunicação, cara. A gente não falou, não ficou claro. Eu tenho mais uma pergunta. Tanto esse tema, tanto com quem trabalha com a gente, com nossos parceiros, quanto com o cliente também, né? Exatamente. A gente que trabalha num mercado que é um relacionamento muito longo com o cliente, essa narrativa é um negócio que eu percebo aqui na reunião de operações, cara, que é muito detalhe que muda muita coisa. Total, cara, total. Mudou a forma, né, de se relacionar cada vez mais com o cliente, com o parceiro, essa questão mais intimista, mais de relacionamento, as pessoas conhecendo mais a fundo, a exposição nas redes sociais, esse entendimento de cultura de empresa, de narrativas, de nós sabermos mais. Eu não quero só a camiseta, eu quero saber se quem produz a camiseta está alinhado com o que eu penso. Se eu quero saber se, no nosso caso então, isso se exponencia ao máximo, porque nós trabalhamos em condomínios, sabe? Então, ou seja, as pessoas convidam a nossa empresa para entrar na casa delas, literalmente. Quem convida não é o dono da casa. Não é o dono da casa. Que é mais difícil ainda, é o que administra aquela situação toda. Então, a confiança, o entendimento, quero estar próximo, isso é de fundamental, sabe? Dentro dos pilares FSL, que é o escritório que nós temos de consultoria, tríade, óbvio, né? A gente traz os 3 Cs, né? Que é credibilidade, criatividade e crescimento. Para realmente lidar com essa situação, a gente precisamos ter criatividade para desenvolver todas essas ações. Imagina o quanto que vocês criaram, inovaram e pensaram em coisas diferentes, mas ela precisa trazer credibilidade, confiança, e todo mundo está ligado a crescimento, né? Todo mundo tem que crescer. E eu tenho uma pergunta final aí que eu queria deixar para o final, que eu já foi quanto tempo já, meu? Eu já perdi aqui, o papo tá bom, rapaz.
Já 1h20. Caramba. Vamos bater recorde Bom aqui. demais. Sensacional. Eu ficaria aqui a tarde inteira, que é muito bom. Tem alguma pergunta aí, Gal? Eu queria fazer... Pode mandar. Não, tem uma aqui simples, que as pessoas podem se perguntar, porque olha como a história foi rápida, né? E de repente nós estamos falando de um almoço do $1 milhão. Entendeu? Olha o nome que a gente dá. Criatividade. Sim. Mas uma hora atrás, nós estávamos falando de alguém que estava desgostoso com essa área, estava investindo o que tinha, o que não tinha, indo de ônibus para dar uma palestra ou para tentar buscar coisas novas, Sim. que de repente tinha um sócio que não era sócio, só compartilhávamos a mesma residência empresarial, como se a gente dividia o mesmo apartamento, Isso. sem morar junto, Sim. né? Sem ser um parceiro, sem ser casado, Sim. cada um vive a sua vida. Então, de alguém que estava começando ali a vender, que tinha... E de repente... Parece que muito rápido, 1 hora depois, né? Dia Já pra estavam noite. falando de 200 milhões, 300 milhões, 600 milhões, jantar do $1 milhão, carros, viagens, 30 dias de férias, que eu acho que é o maior luxo né, de todos esses. É o maior, com certeza. O que você entende que foi o principal ponto dessa virada, sabe? De autônomo, ali bem autônomo mesmo, nem empreendedor, para começar a construir. Quais sinais que foram os primeiros? Para ver se nós estamos vivendo os mesmos sinais. Qual foi os primeiros sinais ali? E quais foram as primeiras dificuldades? E que você relembrasse só termos de idade, de tempo, para não falar que não foi 1 hora. Sim. Na conversa é 1 hora, mas amadurecimento. Mas o que foi? Como é que começou a mudar? Foi no terceiro sócio, onde vocês estavam ali já cientes, talvez, onde você vivia de um jeito, o Gustavo, né? Vivia de um jeito e estavam bem desse jeito. De repente, um terceiro bagunçou tudo e tiveram que os 3 mudar, e talvez isso fez diferença quando vocês tiveram uma loja física. Você consegue entender qual foi o ponto que começou? Falou, agora tá indo para um caminho diferente? Boa pergunta, né? Será Não? que tem, né? Cara, exato. É que são vários pontos, né? Então é difícil você se apegar a um. Eu entendi a pergunta, eu acho que o ponto final aí é quando a gente começou a ter colaboradores, né? Tava os 3 sócios, começou a ter colaboradores com um lugar, um escritório, um ponto, que a partir do momento que você tem um ponto, você tem um colaborador, aí sim você começa a... Te forçou a ver diferente, a fazer Sim, diferente. a se considerar um empresário, né? Aí você começa a se considerar, porque assim, pô, se eu não vender nada ou ninguém vender nada, eu tenho esse custo do escritório, a conta de água, de energia, de luz, tem uma porrada de coisa. Às vezes eu tenho que pagar a folha do colaborador, né? Porque a gente tinha os vendedores, mas a gente trouxe uma secretária, a gente trouxe uma diarista, né? Então é uma galera que, se ninguém vendeu... Operacional ali. Vou ter que pagar de alguma forma essa galera. Então você começa a ter essa visão. E isso traz um amadurecimento muito maior, né, cara? Mental. Eu acho que... Eu gosto daquela história, e aí não muito no âmbito financeiro. No âmbito financeiro eu falo de outra forma na minha palestra. Mas eu gosto daquela história assim, que o cara tem que ter uma preocupação, né? O cara tem que ter um pepino ali, né? Que a gente fala, né? Rapaz, eu sou assim. O cara tem que ter, porque senão você se acomoda, cara. Sabe? Você joga na frente, você marca você contrata um espaço de evento para 500 pessoas e agora tem que arrumar 500 pessoas. É isso aí, você se acomoda. E um pensamento que você me traz ajudou... 2 pessoas para perto, que tem um compromisso financeiro com elas de tanto tempo, e aí depois você vai procurar... E às vezes parece irresponsabilidade, de certa maneira, mas se você tiver... O empreendedor é isso, né, cara? O empreendedor é isso daí. Senão não ia, não... Quem ia pensar que ia mandar foguete igual o Elon Musk, sei lá. É assim, alguém tem que ir lá e arriscar. E um pensamento que me ajudou muito, uma frase que eu ouvi também uma vez, eu não lembro de quem que é essa frase. Mas o cara fala assim, cara, beleza, você quer arriscar alguma coisa. Eu uso isso até quando eu quero trazer alguém pra trabalhar com a gente, né? A pessoa tá com certo medo, por exemplo, né? De arriscar. Eu falo assim, cara, se tudo der errado, você consegue voltar pro lugar que você tava? Acho que a maioria consegue. E normalmente volta melhor, né? Sim, porque você teve aprendeu mais. Você teve essa experiência. Então, por exemplo, a gente vai arriscar lá fazer a loja lá na época. Pô, se a loja não der certo, os colaboradores, tal coisa, pra onde que eu vou voltar? Porque eu tava vivendo, eu autônomo, Gustavo autônomo, que tava bem. Pra casinha de madeira. Pode ser também. Mas, bem, enfim, que tava Sobreviveram. Não, tava legal. Né? Então, assim, porra, sei tava lá. ganhando 7 conto, gastando 2,5 de marketing. Porra. E ali, e 1 hora ia dar outro fruto.
Então, entendeu? Você volta pra onde você tá. Então tá ótimo, porque se eu vou voltar pra onde que eu tava, e eu tô pensando em sair de onde que eu tô pra ir pra outro lugar, eu já tô aqui. Ou eu vou viver pensando como que seria lá a vida inteira, ou eu vou pra lá e se der errado eu volto pra cá. Então eu não vejo muito por que não arriscar, entendeu? Então foram essas decisões mais ousadas... Não, total. Que fizeram vocês terem uma responsabilidade financeira, que aí tiveram que se adaptar... Total. Para cumprir esses compromissos e daí expandir. Talvez no nosso caso, fosse algumas... Putz, a gente se identifica demais, cara. Porque quando eu desfiz uma sociedade que eu tinha nessa linha de escritório, e a gente estava numa parceria, num escritório bacana, legal, eu fui para casa, comecei a trabalhar no home office, né? E ali no primeiro, segundo mês. E aquilo me incomodou demais. Porque pro meu entendimento, eu não gostava de home office. Pro meu entendimento do crescimento, da criatividade, da credibilidade, eu não deveria estar ali. E a gente tem a tendência para algumas coisas, então tá bom, primeiro, deixa sobrar a grana. Sim. Quando me sobrar 2 mil por mês, aí você vai lá e aluga um escritório de 2 por mês. Pô, então primeiro produza e depois... Só que normalmente isso não acontece, porque não vai sobrar. Até porque você não consegue prosperar mais pela tua limitação. E você não quer baixar o padrão de vida também. É complicado, porque às vezes também baixar o padrão de vida... Já não dá, às vezes nem dá. Aí não vira padrão ou não vira vida, dependendo da situação. O que eu fiz, particularmente, um pouco da realidade do pessoal. Eu tive como estratégia alugar um coworking na Avenida Paulista, né, que era uma sala privativa, era um coworking de salas privativas, então quem entrava parecia que era um escritório com várias salas, eu tinha uma sala dessa, com um valor que eu não tinha, não tava ali, mas imaginava que ia conseguir. 3 meses, 4 meses dava ali para eu me virar. E eu imaginava que com aquilo poderia me dar uma forma diferente, outra motivação de fazer acontecer, de ficar mais 2 horas à noite trabalhando para poder pagar o espaço. E confesso não, né? Conto aqui, já contei várias vezes, nessa linha, mas imaginando que isso traria uma visibilidade diferente, oportunidades diferentes. E foi neste local que eu recebi o Gaal algumas vezes, conversando, tendo sonhos de compartilhar escritórios, de fazer algo fora do comum, que de repente no outro dia a gente estava compartilhando isso. Então, ouvir isso e às vezes a gente sair um pouco de uma zona que não é confortável, mas que a gente chama de conforto, às vezes pode fazer diferença. Não estamos estimulando ninguém a fazer loucura. Não. Mas cada um sabe, vai procurar os seus mentores. Não estimular a fazer loucura, mas a gente faz, né? Vai procurar os seus consultores, vai procurar até a gente, vamos conversar, nós estamos aqui pra isso. É uma loucura calculada, cara. É pra isso. É uma loucura calculada. Igual eu falei, tipo, da minha parte, eu tinha meu pai e minha mãe, casa deles. Então assim, sei lá. Você podia ser autônomo, deu tudo errado, ficar no quarto lá. Entrego o escritório, eu tava morando sozinho já, mas beleza. Eu entrego o apartamento e vou pra casa dos meus pais. Então assim, acaba sendo calculado, né? Não vai pra rua. Agora, pô, o cara tá ouvindo a gente, o cara vai pra rua se tudo der errado. Não, né, pô? Aí... Vai vender a própria casa pra comprar um escritório, né? Mas uma coisa que meus amigos sempre falavam pra mim, cara, acho que 2 coisas que, pra terminar e responder pra sua pergunta, né, de qual que foi a hora, e eu acho que pra você achar a hora, é quando você achar a sua clareza, né? Vai ser a hora. Então assim, quando eu voltei pra vocês, uma parte da história e tal, então ali, 2013, 14, eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre e tudo mais, começou a construir essa mentalidade na minha cabeça. Dali em diante eu fui construindo a minha clareza, sabe? Então eu sempre entendi que, pô, no momento certo, como eu falei, ia acontecer. Que eu não ia ser mais a repetir gerações, ou família, ou padrões, né? Que eu não ia ser ficar na corrida dos ratos, igual o livro fala, que eu não ia ficar na média que eu nasci. Então eu entendi isso. Então eu tomei isso como uma clareza. E meus amigos sempre falaram assim, que essa história que você comentou, os caras, pô, tem que economizar pra fazer tal coisa, né? Esperar sobrar pra fazer isso aqui, ou baixo padrão de vida pra tal coisa. E eu sempre fui o cara que falava assim pra eles, velho, porra nenhuma. Se eu quero fazer tal coisa, eu não tenho que baixar pra sobrar. Eu tenho que ganhar mais, entendeu? Eu tenho que trabalhar mais pra ganhar mais. O pensamento é óbvio. A teoria da abundância, do transbordar. Exato. Tipo assim, eu quero fazer tal coisa, então por isso eu vou reduzir aqui, parar de beber uma cerveja. Eu bebo uma cerveja Heineken e vou tomar uma Antártica e tal. Era um coragem de barco, meus amigos. Claro. Falei, não, cara, irmão. Eu vou pensar o que eu posso fazer pra ganhar mais, pra eu não parar de tomar novo. Heineken, entendeu? Tipo, tá louco? Trabalho pra caramba, velho. Então foi isso daí. E aí, desse momento, foi tendo... Então, quando eu tive a clareza, cara, eu falei, ponto, eu já sei o que eu quero ser. Já sei o que eu preciso fazer, já sei a minha rotina. Então foi uma mudança interna, talvez, um dos principais Essa foi a principal. Acho que a clareza é a principal de todo mundo, cara. Acho que a clareza é a principal. O cara que tem a clareza do que ele quer ser, olha, o universo vai se encaixando. E a hora que a gente trouxe o escritório,
os colaboradores, e eu continuo com essa clareza, eu inspiro, como eu falei. Então a equipe fica boa, todo mundo fica entrosado. E aí chegou um momento, eu não vou saber agora te falar daí agora datas, né, que termina a resposta, mas chegou um momento que a gente devia estar com de 5 para 8 colaboradores, algo nesse sentido. Cara, cultura forte pra caramba, porque, pô, foi isso que eu falei. Aí eu inspiro meu sócio, ele me inspira, ele busca o conhecimento, ele era mais travadão, veio pra esse mundo também. Então, todo mundo querendo crescer, estudando pra caramba. G4, o G4 foi uma loucura, foi outra loucura também, dessas histórias que eu não tinha grana pra entrar no clube. Eu fui lá e peguei um empréstimo na minha conta, no meio da aula da imersão, dei a entrada de 20k, liguei pros caras, falei que eu fiz isso daí, que assumi uma parcela de 7, os caras, meu Deus, você é louco. Daí joga a parcela pro escritório, foi uma loucura, só que fez a gente crescer 500%. Eu saí do faturamento de 1 milhão no ano pra 25 milhões, entendeu? Porque eu tive essa... Falei, bem, a gente tem que estar no meio desses caras. Ah, mas não sei o quê, eu peguei empréstimo, fiz lá e deu tudo certo. Então, são essas etapas. Mas teve uma hora que a gente tava ali, uma confra, alguma coisa, com 8 colaboradores, e a gente viu como a galera se inspirava tanto na gente, e como tava tão azeitado, que a gente fala, costuma dizer o nome do time, que eu acho que dali deu uma certeza, você falou assim, tipo assim, meu, agora, tipo, foi. Não tem como não... Encaixou. Encaixou, tipo assim, é só trazer mais gente, com calma, com responsabilidade. É o Palmeiras na reta final do Brasileirão. É isso aí. Encaixou. É só ganhar um jogo. É isso aí, eu tava almoçando com a Nath hoje, com a minha mulher, eu falei Pra terminar, eu falo do Palmeiras mesmo. A gente falou que ia falar do Palmeiras. Eu falei assim, cara, uma hora, tudo que esse time tá fazendo... Só que esse podcast só vai ser passado depois de acabar o campeonato. Tá ótimo, então. Cuidado! Não, tá ótimo. Porque entra no assunto mesmo, não vai se fugir do assunto. Não, tô brincando. E quem edita é São Paulino. Então imagina os cortes depois. Então... Mas o que eu falei, cara, esse time, tudo que eles estão fazendo, desde 2020, cara, vai ser aquela história de, tipo, quando eu tiver meu filho com 15 anos, eu falo assim, cara, eu vivi uma época, meu pai conta, sei lá, do Pelé, sei lá o quê. Mas, cara, eu vivi uma época que, meu, o que é isso que esses caras faziam, cara? Mas, resumindo, aí eu tava vendo um programa de esporte, que era a hora do almoço. Pô, não é o futebol, e eu concordo também, por mais que eu sou palmeirense, né? Não é o futebol vistoso que se o Flamengo tiver num dia bom, pode jogar. Quando foi pra final da Libertadores... Não São Paulo, assim. São Paulo, quando jogou bem, que ganhou do Palmeiras também, lá, futebolzão bonito. O Santos, não sei o quê, contando tudo isso. Assim, só que, cara, é uma mentalidade que a gente tá falando agora da clareza. Não, e de, fazer todo dia o que tem que ser feito. Todo dia o que tem que ser feito. Todo dia. Aí os outros falham, o outro fica no meio do caminho, o outro desiste, o outro cansa, né? O outro não sei o que a gente tá falando. Parece que foi do dia da noite. Foi 13 anos, cara. E eu olho os caras... Eu olho os caras que estão há 30 anos fazendo a mesma coisa... E aí, quando eu vejo que eu tô cansado, que eu penso na minha cabeça, passa na cabeça de todo mundo, né? Puta caramba, cansado disso, hein? Aí eu olho e falo assim, meu, é 30 anos que o cara tá falando mesmo, todo dia na mesma coisa. Tem uma frase que né? eu não sei de quem... Descansar, né? Homem de ferro. É isso aí. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é a autoria, se você tem aí... Se é sua autoria, de alguém coloca nos comentários, assim... Não adianta viver 20 vezes o mesmo ano e dizer que tem 20 anos de experiência. É isso aí. Então a gente pode... Mas a cronologia básica, porque quando a gente tá vivendo... eu tô vendo essa nova fase, particularmente, do empreendedorismo há 5 anos. Tá fazendo 5 anos agora, no final desse ano, né? 19, 20, 21, 22, 23. Concluindo 5 anos. É uma loucura, porque parece que foi muito mais. Quando a gente tá vivendo o primeiro ano, o primeiro mês... Os 2 primeiros anos, entendeu? Eu vivi a primeira parte da sociedade, que foram os primeiros 2 anos e meio, primeiros 3 anos, agora a FSL tá fazendo 2 anos aí, os 3 primeiros anos, parecia que era uma vida inteira, que quando se encerrou, eu falei, agora, o que vai acontecer? Toda uma marca construída, toda uma marca, a vida inteira, 3 anos. Quando eu tiver... A vida inteira. A vida inteira dali. Quando eu tiver 30, esses 3 anos vai ser um degrau. O que eu tô querendo dizer? Porque tem uma galera, a patologia, ela começou a ser empreendedora muito forte da pandemia pra cá. Então, se a gente tá falando da pandemia pra cá, é 21, 22 pra cá. É muito novo. Se a galera começou a montar escritórios 21 e 22, vamos voltar a conversar 26, 27? Pra ver como é que tá, como é que é o jogo. Então a pessoa vive 6 meses, vive 1 ano, já trouxemos aqui, não vende nada. Ainda não veio o sucesso, ainda não veio o padrão de vida. Eu falo muito disso, cara, muito. Não e até pra colocar o pé no chão também, porque eu falo assim, pô... Talvez esse ano a gente feche aí primeiro lugar ranking nacional. Estamos brigando Mas são quantos anos como só autônomo?
Não, 13 anos. E outra coisa que eu falo assim... Não, que você teve dos 13, não teve uma... só autônomo foi Só 8 anos pra você falar, tenho meu primeiro colaborador. Sim. Não, e o que eu falo pra eles, assim, cara, e a gente é muito novo, entendeu? Então, assim, não tem nada de oba-oba, não tá ganho, não pode, vai se repetir se não vai, porque, assim, é muito novo, é 5 anos que a gente tem colaborador na empresa. Tipo, meu... Parece que é a vida inteira. Tá doido. E foi muito rápido, né, o do João. Muito rápido. A gente passa aqui eu passo por situações que eu falo, puta, agora vai. E aí não vai do jeito que você esperava. Aí no ano seguinte, agora vai. Aí não vai. Cara, a gente passa por isso, tem que ter paciência. vezes, cara. Resiliência. Vezes. Cada um tem seu tempo, cada mercado, cada cidade, cada professor. A gente conta aqui, parece que, puta, saí daqui, cheguei aqui. Não, cara, só umas porradas. Total. Nossa, ó, legal. Poxa, se a gente contar 13 anos, esse eu quero trazer como recado final meu, e eu prometo que eu vou parar, Gabriel. Se a gente contar 13 anos, se a gente falar pra alguém que alguém vai começar em 13 anos, eu vou brincar só com o almoço do milhão, Sim. só pra criar uma brincadeira, todo mundo topa passar por tudo que você passou. Ou não? Não sei. Não, sim, se falar que... Em pouca, talvez sim. Então, se falar que em 13 anos... O cara não tá vivendo os O que eu tô 13 dizendo é o anos, seguinte, né? mas se falar que em 13 anos vai acontecer o primeiro lugar, os 600 milhões, o almoço do milhão, 30... Pô, se falar, é certeza que vai acontecer, talvez todo mundo vai aguentar todo o processo. Vai dizer que vai aguentar. Vai dizer que vai aguentar. Agora, você viver 8 anos sem ter a certeza... Sem saber se isso Sem ia acontecer. saber se vai ter ou se você vai viver só mais vivendo... 20, ou mais 30. Exatamente. Isso que você falou dos 20, 30... Entendeu? Será que a gente... E você talvez tá aí, ou eu, vendo a 5, a 6, fala, caramba, mas eu não consegui ainda emplacar, ainda não coloquei mais tanto, eu não sei mais tanto. Eu já tô há 3 anos tentando, já tô há 2 anos tentando. E aí, quantos, meu amigo, não desistiram Vários. antes dos 8 anos? Vários. Conheço vários. Porque não tem a clareza, Clareza. o propósito. Resiliência. Louco, né? E nem todos vão chegar aqui. Talvez eu vou viver 8 anos, depois mais 5, e não vai ter tudo isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu mercado, cada um tem a sua possibilidade. Cara, e foi uma coisa de mentores que a gente fala, do conselho que eu escolhi ouvir. Né? Os caras falavam isso, falou, cara, galera, o que mais acontece? Se eu olho em volta, eu olhava pros meus amigos, eu olhava até pra minha própria história. O que mais acontece? Galera pulando de galho em galho. Pula pra cá, pula pra lá, não para em lugar nenhum. Se não para em lugar nenhum, você não vai ficar conhecido. Nunca vai ser o cara daquele negócio. Pô, pra você ser o cara daquele negócio, você tem que estar muito tempo naquele negócio. E às vezes, você vai ficar lá 1 ano, foi exatamente o meu. 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6. Você ainda parece que não é ninguém, você não tá ganhando nada. Cara, mas no 7º, uma mágica, do nada. Fala assim, cara, vai pensar em consórcio, tem que ser o João. Porque, velho, faz 7 anos que ela tá nisso daí. Todo mundo que caiu, você falou, só ficou piar. Tem que ser ele, velho. Tem que ser o cara, também entendeu? tem isso? Tem, total. Quem mas vai rolou aguentar, isso. né? Mas rolou isso na cidade. Tipo assim, meu, deve ser o melhor, porque só ele tá ainda até hoje. Entendeu? Você tem que fazer com o E cara. mal sabe que você tá quase ali desistindo. Total. Só que eu aprendi. Ou é o melhor ou mais cabeça dura. Pode ser. Só que Alguma coisa tem. Só fiquei porque eu tava evoluindo, né? Mas é isso que ele falava, né? E ele fala assim, cara, eu tô há 16 anos falando a mesma coisa. É a mesma coisa todo dia. 16 anos que você tá falando. Como é que você vai falar pra mim que 2, 3 anos não tá dando certo? É, você falou, e você já colocou. Olha lá, ó. Batemos o recorde. Muito bom. Chegou no horário. Sensacional. Então é isso, cara. Esse aqui foi... Quanto tempo tem a sua apresentação aqui? Aí, ó. Caramba, batemos o recorde. Nós estamos há 2 horas e 10 nessa mesa. Fora o tempo de antes do podcast. E pra encerrar aí, cara, pra você não viver os 20 anos, mesmo ano da vida, eu gostei de uma frase muito legal do amigo nosso do G4, fui visitar a empresa dele, o Lawrence. Não sei se a frase é dele, eu acho que ele ouviu em algum lugar, né? Mas ele estampou na parede, que é assim: se daqui a 6 meses você não for diferente do que você é hoje, daqui a 2 anos você não existe mais. Então, o que você está falando de viver o mesmo ano igual, pensando agora com a cabeça de empresário, empreendedor, a gente está com essa cultura muito forte lá na SI. Então, assim, se daqui a 6 meses a gente vai fazendo algo novo, então agora a gente está startando o canal do YouTube, podcast igual vocês. Já fazia podcast lá atrás, parei. Pô, por que a gente parou? Não, voltamos. Cara, toda hora a gente está pensando. Toda vez a gente tem que ter uma coisa nova. Senão daqui a 2 anos a gente não existe mais. Muito bom. Esse é o crescimento, né? Exato. Tá evoluindo. Muito aí, bom, muito bom. Acho não, foi o mais longo que eu participei, pelo menos. Espetacular, mais obrigado, longo que eu já fiz João. também. Bateu o resto. Não, aqui... Valeu, gente. Estamos em casa, Quando é bom tá é tudo assim. certo. Quando é bom é assim. A gente Flui viu o muito. tempo passar. Nem viu.
e vamos que vamos. Muito obrigado pela sua Obrigado presença pelo até aqui convite. também. Obrigado pela Valeu, sua presença, Fernando. João. Valeu, Felipão. E que Uma venha a honra. próxima. Que a gente Valeu, irmão. ajude muitas pessoas aí. Certamente. Valeu. Já ajudou nós aqui, certamente. Muito já- inspirado. já Vamos que falei vamos, meus uma amigos. Vamos pra cima.